Olá, boa tarde. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira em um bar, restaurante ou café, ainda que seja um café dentro de uma livraria de Natal, uma entrevista, na verdade um bate-papo com alguém que faz algo interessante, que faz algo importante, algo relevante em qualquer setor, como por exemplo da literatura, em Natal e no Rio Grande do Norte. Eu vou falar mais sobre o programa, mas primeiro deixa eu apresentar aqui o nosso entrevistado muito especial de hoje. Estou aqui com o escritor e pesquisador da literatura potiguar, Tiago Gonzaga. Quem vou saudar, Tiago, bem-vindo, enfim, ao Conversa de Botequim. Eu que agradeço o convite, amigo Cefas. Esperei no mínimo aí 25 anos para estar frente a frente com você. Beleza, vai ser um bate-papo ótimo. Se quiser passar o link, pode passar, fica à vontade que eu vou falar um pouquinho sobre o programa. O programa é totalmente informal, vamos falar sobre isso. Lembrando que o programa é 100% interativo. Nós estamos no Café Barros, dentro da livraria Manimbu, aqui na Floriano Peixoto, aqui pertinho da Catedral. Quem quiser assistir pode vir para cá, já tem muita gente bacana aqui, ou seja, você pode assistir. Tranquilo, produção? Sim. A produção tá doida. Perfeito. E lembrando que quem está assistindo pelo Facebook, pela qual estamos sendo transmitidos ao vivo, pode fazer perguntas para o Tiago, pode fazer perguntas, comentários, a produção passa para mim e ele vai respondendo na medida do possível. O programa tem produção e filmagem de José Áglio, que ainda não chegou, que está em missão externa, mas está chegando, e tem assistência de produção em mídias sociais de Natália Chagas. E nós contamos com o apoio logístico dos queridos Aloysio Azevedo e de Ayrton Barros aqui. E lembrando que o Barros Café está aberto para quem quiser pedir alguma coisa, e lembrando que a livraria está aberta, um monte de livro bom aqui, tem livro premiado aqui também, a gente vai falar sobre isso. Mas vamos para... Falei demais, vamos para... o que interessa, vamos para bate-papo. Tiago, tem um monte de perguntas, eu acompanho o seu trabalho, os seus livros estão aqui, mas a tradição do programa, que você conhece, eu sempre pergunto como tudo começou, como foi a infância da pessoa, a gente tem tempo para falar. E eu lhe pergunto, Tiago, como é que foi sua infância? Essa sua pergunta ela é muito interessante, porque evidentemente que todos nós temos a nossa trajetória de vida com dramas, vitórias, né, derrotas, conquistas. E assim, a minha não seria diferente, assim, porque eu venho de um universo muito diferente desse aqui. Eu cresci num ambiente que não tinha livros. Eu sou de uma família muito humilde e assim, nasci e me criei num bairro daqui de Natal chamado Cidade Nova. É um bairro da periferia de Natal muito conhecido pela violência, sabe? Sobretudo na época que eu nasci, que era um bairro assim muito ligado a descaso, sabe? Do poder público. Era um bairro conhecido por ser o bairro do forno do lixo. Isso, exatamente. Eu catei muito lixo lá no famoso forno do lixo lá. Então, assim, era um ambiente assim muito hostil, sabe? E eu perdi meu pai quando eu tinha 7 anos de idade. Nossa. Assim, e isso, de certa forma, fez com que a minha vida ela tomasse um percurso diferente que talvez seguisse se meu pai tivesse vivido um pouco mais. Mas a minha mãe era uma empregada doméstica analfabeta e eu, no meio daquele contexto, que era um contexto extremamente... volto a dizer, hostil no sentido de longe de qualquer meio que gerasse para nós uma educação. Sim. Porque o contexto não favorecia. Meus coleguinhas, eles não estudavam. Os pais dos meus colegas também não estudavam. Geralmente eram pessoas do subúrbio mesmo, que têm meios de vida, de sobrevivência, embalados assim muito por subsistência. Então era um servente de pedreiro, era um vendedor de pipoca, um vendedor de picolé. Esses eram os pais dos nossos colegas. Era a empregada doméstica, né, que era o caso da minha mãe. Então, esse era muito o reflexo daquele contexto ali que eu nasci. Então, até brinco assim, às vezes eu dou palestra em alguma escola, eu digo, toda casa de alguém humilde tem pelo menos uma Bíblia ali de enfeite na estante. Na minha nem isso tinha. Nossa. Então, era um ambiente extremamente inóspito no que se refere à educação ou livro. Eu não tive nenhum contato com os livros. Quando eu era criança, nenhum contato com os livros. E eu começo a estudar com 7 anos de idade. E essa circunstância que faz com que meu pai morreu com AVC,
E minha mãe muito ocupada para dar de comer para 3 filhos. Três filhos? Eram 3 filhos. Você e 2 irmãos. Isso, uma irmã e outro irmão. E assim, eu acho que nesse aspecto, ela não conseguiu cumprir todas as tarefas que eram exigidas, sobretudo no quesito atenção para os filhos ali. Sim. Então, eu começo a estudar a primeira série do antigo primeiro grau e eu não consigo me adaptar à escola, eu tenho dificuldade, porque eu era um garoto extremamente tímido, eu até gaguejava, Cefas, tinha muita dificuldade na comunicação. E eu também não gostava de estudar. Aquilo ali, aquele ambiente escolar, eu não me adequava àquele sistema. Então, eu desisto de estudar, ainda na primeira série. E minha mãe, ela não vai recorrer, não vai fazer questão por isso. Entendi. Eu abro mão de estudar para trabalhar. Tá. Aí foi trabalhar com o quê, Tiago? Meu primeiro emprego, eu tinha 8 anos de idade, foi no supermercado Jardinense. Era um supermercado muito conhecido aqui em Natal na época. E como era esse meu trabalho? Eu tinha 8 anos e as pessoas faziam compras, Cefas, faziam um mercado ali, né? E eu tinha um carrinho assim que era montado de ferro, tinha 2 pneus assim como fosse pneu de carro de mão. E eu ia entregar nas casas das pessoas as feiras, ia deixar na região. Nossa. Eu morava na Cidade Nova e esse supermercado, o Jardinense, era na Cidade da Esperança. Então eu fazia todo esse movimento. Nossa. Saía entregando. Eu tinha 8 anos de idade. E eu cheguei a ficar ainda 1 ano nesse movimento, porque eu fui demitido. Porque como o carro era muito grande, eu era uma criança, muitas vezes eu derrubava as compras, aí dava prejuízo para o supermercado. Quebrava uma lata de alguma coisa, um vidro. Aí chegou um momento que o gerente disse, não, você não dá aqui não para o emprego, você tem que arrumar outra coisa. E eu fui demitido. E eu lembro assim que como foi comovente aquela demissão, porque eu precisava muito daquele emprego. Minha mãe, ela ganhava muito pouco, assim, e mal dava para a gente se alimentar. Eu lembro assim que a gente, para se virar em casa, a gente comia a farinha com açúcar, sabe? Nossa. Assim, era uma situação assim bem delicada. Era uma realidade que, graças a Deus, hoje mudou, né? As coisas mudaram, então. As próprias secretárias do lar, hoje em dia, elas conseguem ganhar melhor, receber mais, ter uma condição mais digna de vida. Mas naquele tempo, não. Eu lembro, assim, eu era criança, mas eu noto, assim, de quantas vezes quando minha mãe chegou em casa chorando. Então, a gente precisava lutar, assim, pela nossa sobrevivência. Não só eu, mas... Volto a dizer, todos os colegas ali que estavam em torno da gente... Viviam situações parecidas. Era a mesma situação, sabe? Eu não fui o único exclusivo que passou por isso, não. Estávamos ali todos no mesmo barco. Era periferia, era assim, era aqui Natal, mas era periferia. Assim, a gente não conhecia essa Natal aqui. A gente vivia no nosso mundo lá. Cidade Nova, um bairro rodeado de morros, de dunas, e a gente estava ali, vivendo uma realidade ali. Bem diferente. Você falou, Tiago, e eu lembro que você falou isso uma vez numa palestra, mas você falou aqui agora sobre a questão que você chegou a catar lixo. Com que idade e como é que foi isso? Amigo, foi dessa faixa, entre meus 8 e 12 anos, e eu adorava catar lixo. É mesmo, Tiago? Porque catar lixo foi um meio que a gente encontrou para a gente poder ter o nosso dinheiro, o nosso trocado. E veja só o destino como é interessante. Essa época que foi até o prefeito Garibaldi Alves Filho que inaugura a Urbana. A Urbana. E passava os garis para a Cidade Nova, tudo de laranja, roupinha laranja, para deixar o lixo lá em Cidade Nova. E quando o carro de lixo passava, a gente corria porque a gente queria ser os primeiros a receber os despejos, né? Isso. Porque vinha muita coisa boa, vinha brinquedo. Nossa. Mas o meu interesse maior era em material que a gente pudesse reciclar, porque dava uma grana. Então, eu pegava muito papelão, cobre, porque aí eu vendia e ia comprar uma camisa, sabe? Alguma coisa que servisse, assim, pra gente. Então, assim, é um período, assim, que a gente era criança, então, assim, a gente não enxergava o sofrimento, assim, passar pela... Porque a interpretação da gente em relação àquilo era diferente, né? Por exemplo, os nossos pais que estavam sofrendo para nos manter, para nos criar. Então, assim, eu encarei aquilo ali como um entretenimento, um divertimento. A preço de hoje mesmo, nos dias de hoje, nesse ambiente que estamos, falar isso é um choque.
né? Porque algo muito chocante. Era. E assim, porque era um ambiente, assim, que era muito difícil, mas era aqui, a gente não conhecia outro mundo. Para poder fazer a comparação. Para poder fazer. Então, aquela era a nossa realidade. E eu lembro, assim, que era um ambiente, assim, muito opressor também, porque como era um bairro conhecido por muita violência, e a gente presenciava os crimes, presenciava... Eu ia perguntar isso, ia ser a próxima pergunta. Situações onde a polícia era muito truculenta. Então, assim, a gente presenciava isso. Mas esse período que eu catei lixo, eu considero assim, é um período que foi um período feliz na minha vida, porque eu era uma criança, então aquilo ali para mim era uma brincadeira. E catar lixo e depois ir vender material reciclável para ter um dinheirinho para... Eu ainda lembro assim, a primeira vez que eu tomei uma Coca-Cola na minha vida, eu tinha 7 anos, foi um dinheiro que eu juntei ralado, vendendo cobre, que eu queria provar, eu queria saber como era a Coca-Cola. O gosto da Coca-Cola. E eu lembro que eu era criança, tomei tanto que passei mal, assim, aquelas garrafas de vidro, né? Foi uma sensação diferente para a criança. Nossa, Tiago, e essa parte que você falou, a Cidade Nova era conhecido realmente pela questão da violência. Muito. Você chegou a ter um episódio, você viu, testemunhou, aconteceu com amigos seus? Cefas, teve alguns que lhe chocaram? Eu preciso lhe dizer assim, que da minha geração, ninguém escapou, só eu escapei. Nossa. Só eu escapei. Dos meus amigos próximos, nenhum outro escapou. É assim, eu sempre fui um cara muito tímido e muito reservado, de poucos amigos. Mas eu tinha as fases que sempre eu tinha um coleguinha ali perto de mim, né? Sim. Ali, como fosse um satélite. Eu não era de grandes amigos, mas sempre tinha um coleguinha. E Marcelo, que foi um grande amigo meu da infância, eu lembro que com 12 anos, Marcelo começou a cometer pequenos furtos. E Marcelo me chama para ir também cometer furtos. E eu, por algum motivo, eu digo que não. E eu me lembro como se fosse hoje, a minha casa era uma casa muito pequena, muito pobrezinha, tinha uma cerca. Eu tinha 12 anos nessa época, quando Marcelo chega lá em casa, chega com uma arma, um 22. Com 12 anos. Na cintura, diz: Tiago, vamos ali comigo que eu vou roubar um papagaio. Aí eu disse: Marcelo, eu não posso ir não, Marcelo, não posso, porque eu não sei nem dizer os motivos que me negavam a não fazer essas coisas, porque minha mãe estava trabalhando e não tinha ninguém ali. Isso. Sabe? Você não tinha um sistema ético que não impedisse eu não tinha por nenhuma exemplo. referência, nenhuma, sabe? Porque a minha família já tinha debandado toda para São Paulo para tentar ganhar a vida. Era uma época que tinha aquele êxodo, né? Todo mundo tentava ir embora para tentar ganhar a vida. E como era uma família muito pobre, assim, sem pessoas que tinham nenhuma formação, então minha família tinha debandado. Estávamos aqui sozinhos, sabe, assim. E voltando a Marcelo, e Marcelo vai roubar esse papagaio, e eu me lembro até hoje que dá mó zebra. Marcelo é preso e ele é espancado pela polícia. A polícia tortura Marcelo de um jeito que chegaram até a colocar um plástico na cabeça dele para enforcá-lo, para ele confessar onde estava o papagaio que ele tinha roubado, né? Ele tinha... Então, assim, coisas terríveis em si. E ele chega lá no outro dia todo espancado, com o cabelo raspado, machucado, por causa dessa truculência, e ele chega me contando. E aquilo, de certa forma, me assustava muito, porque eu dizia: se eu for me meter nisso, vai sobrar para mim, vai sobrar. E eu sentia que eu não tinha nenhum amparo. Se acontecesse alguma coisa comigo, eu não teria ninguém para me proteger. Então, de certa forma, essa minha consciência que me faltava uma proteção familiar fez com que eu não fosse para um crime. Porque nessa mesma época, um amigo meu inventa de roubar carro. Roubar carro. Com quantos anos? 14 anos. Começa e dá certo o negócio. Ele começa a ser bem sucedido. Só que chega um momento, né, que essas coisas têm um limite. Claro. Então, ele vai roubar um carro, aí numa região aqui, metropolitana aqui de Natal, ali entre Natal e Macaíba, e ele termina morto. Então, assim, meus amigos todos da infância, eles vão passar por esse tipo de situação, aonde eles vão, de certa forma, né, ir contra o sistema, porque nós não tínhamos referência, sabe? Nós não tínhamos. Os nossos heróis eram aquele pessoal que estava ali no bairro. Eu lembro que tinha um cara lá que a gente admirava muito, a gente chamava ele de Rocha, porque Rocha era um cara muito forte,
era um cara que lutava capoeira e que era um manda-chuva do bairro. Sabe que ninguém ia enfrentar Rocha. E esse Rocha, pra gente, é o nosso modelo de herói. Sim, sim. Sabe? Era um cara que também não tinha estudado, um cara que não tinha educação, assim, educação formal, né? Mas a gente dizia, pô, esse cara aqui é um modelo que a gente tem que seguir. Ele luta capoeira, ele é invocado. A gente dizia, ele é invocado, ele enfrenta qualquer coisa. Ele é bem sucedido nas questões do bairro. Isso, tanto é que ele morre trocando tiro com a polícia. Ele morre, ele chega até a matar um policial e o policial mata ele numa troca de tiro. Porque ele era o nosso modelo, eram os nossos heróis ali do bairro, né? Nossa, e tudo isso acontecendo e eu longe da escola. Sem contato nenhum com escolas ou com livros. Vamos chegar nisso, já tem gente comentando aqui. Vamos lá. Ana Barreto, boa tarde. Osair Vasconcelos e eu estamos aqui. Aqui na livraria ou aqui assistindo? Aqui assistindo. Valeu, Ana Laura. Continua assistindo aqui. Tem pergunta. Tem 3 perguntas aqui. Vamos um de cada vez. Tem um monte de pergunta. Para eu não quebrar, eu vou fazer todas as perguntas, tá? Mas para eu não quebrar a linha temporal, vamos chegar na adolescência, aí eu vou fazer as perguntas uma por uma. Aí eu tô curioso de saber a adolescência, Tiago. Continuou sem ir à escola, continuou conseguindo, mas ao mesmo tempo conseguindo fugir desse aspecto da criminalidade. Como é que foi a adolescência? A adolescência é um período mais complicado. Essa fase também, Cefas, é uma fase muito interessante, porque na minha adolescência, eu já vinha trabalhando desde os 8 anos de idade que eu trabalhava, né? Então, na adolescência, parece que eu me sentia ainda mais obrigado a trazer alguma coisa para casa. E eu continuo trabalhando. Eu lembro, assim, que com 12 anos para 13, eu fui trabalhar de vendedor de revista, de assinatura de revista. Nossa! Então, eu ficava andando por Natal todinha, vendendo. Tinha a Editora Abril, né? Isso. Aí tinha aquelas revistas super interessantes. Veja. Eu saía de porta em porta, parecia o Testemunho de Jeová. Você quer assinar a revista aqui? Aí chegava na... Aí tinha gente que dizia, menino, tu é uma criança, tu estuda? Aí eu dizia, não, mas eu tenho que lutar pela sobrevivência. Nossa. Quer assinar a revista? Aí, mas eu conseguia vender. Nossa. Aí eu ganhava uma boa comissão. Eu quando vendia Veja, assinatura, né? Assinatura de Veja, super interessante. E outras revistas da época, né? Placar, 4 Rodas. Eu saía de porta em porta, Natal todinho. Aí conheci Natal criança. É a primeira vez assim que eu saio de Cidade Nova, que era um ambiente que a gente convivia. E aí a gente começa a conhecer um pouco mais. Tem um mundo além de Cidade Nova, dos morros ali, né? Assim, então, voltar para a escola... Era uma coisa... Não passava pela minha cabeça porque não era da nossa realidade. Aí, nossos coleguinhas, o máximo que estudava, e os pais dos nossos colegas, era até a 4ª série. Seus irmãos, sua irmã e sua irmã estudaram? Não estudaram. Também? Meu irmão, ele, assim que meu pai morreu, ele vai logo embora para São Paulo, porque era uma situação que não suportava a gente como eu volto a dizer, nós éramos muito pobres, a nossa casa muito pequena, a porta da nossa casa, para você ter uma ideia, quem passava assim na rua, conseguia ver assim até dentro de casa, assim, se baixasse, porque era aquelas portas que tem 2 divisórias assim, e era assim bem precária a porta, era toda rachada, então era uma situação assim de muita vulnerabilidade social, porque era quase uma favela. Não chega a ser uma favela porque ainda era de alvenaria, né? Mas assim, éramos muito humildes, assim, muito humildes e era de muita fragilidade, sabe? Muita. Tiago, e quando você vendia essas revistas, além de eu ter entendido que ajudou a superar a timidez, para você ter contato, tem que superar, você chegava a ler as revistas que você vendia? Não. Eu continuava sem contato com os livros, mas eu preciso dizer uma coisa muito importante, Cefas, porque, embora eu já tivesse essa idade e eu não lesse nada, que eu não lia nada, quando eu largo a escola, na 1ª série, eu tinha aprendido só a juntar as palavras. Um B com A, eu sabia que era bar. Eu só sabia isso. Um C com A, K. Nada mais além disso. Como na minha casa não tinha livros, como minha mãe também, ela não nos incentivava, porque ela estava lutando pela sobrevivência. Eu não a culpo, porque era uma situação muito delicada. Ela precisava trazer alimentação para a gente, o básico. Mas, Cefas, eu posso lhe dizer com toda a convicção hoje, e hoje, mesmo com toda a formação que eu tenho, eu não troco pela minha formação musical, porque foi fundamental
para me tornar quem eu sou hoje. Eu não fui batizado pela escola tradicional, mas eu fui pela música. Pronto, vamos falar sobre isso. Ainda na adolescência. Criança. Criança ainda? É. Pronto. Eu pensei que tinha sido na adolescência, com Criança, rock. Porque como eu sou dos anos 80, eu cresci muito influenciado. Lá em casa não tinha televisão, mas tinha um rádio. Sim. Eu cresci muito influenciado pela aquela geração de cantores nordestinos que estavam surgindo. Fagner, Belchior, Ednardo, Alceu Valença, Amelinha, Zé Ramalho, né? Então, eu era uma criança, pra você ter uma ideia, Cefas, quando eu tinha 5 anos, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava na beira do rádio, eu lembro essa cena como se tivesse acontecido ontem. Eu tinha 5 anos, quando eu escutei no rádio uma música que dizia assim, não vou cantar, vou só recitar um trechinho para você. A música dizia assim: numa luta de gregos e troianos, por Helena, a mulher de Menelau, conta a história que um cavalo de pau terminava uma guerra de 10 anos. Menelau, o maior dos espartanos, venceu Paris, o grande sedutor, humilhando a família de Heitor em defesa da honra caprichosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Eu tinha 5 anos quando eu escutei isso. Tá aí, ó. Tá gravado na minha vida pro resto, pra sempre. Me impactou. Demais, cara. E olha a aula de história que eu tava recebendo sem ir pra escola. Tá. Nossa, que fantástico, Thiago. Quando eu escutei isso, eu disse, é isso. Minha vida é isso. Aí chega a Fagner e diz: minha alma de sonhar te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não és sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Flor Bela Espanca. Tá aí, ó. Onde é a minha educação? Nossa, Thiago. Aí chega Cazuza, aí diz, exagerado, jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado. Olha aí a aula de ultraromantismo que eu estava tendo quando eu era criança. Evidentemente que eu não sabia tudo isso, sim, mas foi fundamental, eu não tenho dúvida alguma, que a música ela vai cumprir um papel na minha vida que era para ter sido cumprido pelos meus pais. Como meus pais não conseguiram, minha família não conseguiu, é a música que vai ter essa simbologia. Porque esse pessoal passa a ser os meus ídolos. E parece que eles vão ser a minha tábua de salvação. E eles vão me dar uma formação que eu volto a dizer, sem sombra de dúvidas, a formação que eu tenho hoje, todos esses diplomas que eu tenho, todos esses livros, eu jamais trocaria pela minha formação musical. Porque eu me orgulho muito da minha formação musical, Cefas. Muito, muito, muito mesmo. Que incrível, Thiago. Porque eu cresci ouvindo muita gente boa que me fez, mesmo criança, uma criancinha de 5 para 7 anos, me fez pensar, me fez refletir, me fez ter senso crítico. Você pega um Belchior cantando como nossos pais, você chega e Belchior diz: na parede, nós temos aqui uns poetas, né? Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Cefa, tem coisa mais bonita do que isso? É lindo, né? É lindo. Não tem, demais, cara, não tem. Aí você pega um Renato Russo e diz: veja o sol dessa manhã tão cinza, a tempestade que chega da cor dos teus olhos. Cara, eu era uma criança, mas quando eu ouvia isso, Cefa, chega eu me arrepio, ó. Era como se estivesse atravessando uma flecha no meu peito, sabe? Eu dizia: é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Eu não sabia como. Eu não sabia se eu ia estudar um dia, eu não sabia se eu ia escrever livros um dia. Mas aquilo mexia comigo de uma forma que eu precisava fazer alguma coisa com aquele tanto de informação que chegava para mim através da música. Nossa, que depoimento, Thiago. Vamos chegar à adolescência, mas eu vou começar a ler aqui também para não ficar defasado. Tem uma pergunta aqui, deixa eu fazer uma de Teimoso Zé de Claudio Honor, que está aqui. Uma pergunta boa aqui. Não, vamos chegar do livro... vamos fazer a primeira. Qual é o conselho que você gostaria de dar aos jovens da atualidade? Você que passou por essa juventude. Qual conselho que você daria? Essa pergunta é interessante. A gente dá muitas palestras na escola, né? E assim, de vez em quando vem esse questionamento. E eu acredito assim, amigo, que no meu caso, o exemplo ainda é muito importante, sabe, amigo? Sabe? O exemplo conta muito, assim. O nosso exemplo, né, como leitores que hoje somos, como escritores, é fundamental, assim. Porque, às vezes, a gente
se alonga muito no discurso que às vezes não convence o jovem de hoje, né, Ali? A gente está com uma briga muito grande com essa questão do smartphone, né? É uma coisa assim TikTok, redes sociais. Gera muita discussão. Então, assim, é um assunto assim que rende muito, mas quando eu olho assim para a minha realidade, eu fico pensando assim, poxa, se o jovem de hoje tivesse acesso àquela música que eu ouvia, evidentemente que hoje está tudo muito fragmentado, mas eu me sinto muito privilegiado por isso, por chegar, colocar ali, ter essa consciência de colocar o meu ouvido do lado do rádio e ficar ouvindo essas letras e, de certa forma, essas letras mexerem assim comigo, com o meu senso crítico de criança, de querer entender. E até mesmo, às vezes, eu fico pensando, meu Deus, Teimoso Zen, né? Nosso amigo aí que foi finalista do Prêmio Jabuti, orgulho para nós. Exatamente. Com Flor do Mandacaru, que está aqui na livraria. Eu fico pensando assim, será que isso meu era genético? Eu já questionei. Será que algum antepassado meu gostava de ler, Isso veio para mim depois, porque na minha família não tinha ninguém que estudasse, não tinha ninguém com formação. Às vezes a pessoa, eu tenho um tio rico que mora lá. Não tinha isso, não existia. Não existia ninguém com formação na minha família, ninguém que estudava, ninguém com emprego público. Era uma coisa totalmente fora da minha realidade. Então, assim, até hoje eu me pergunto por que a música ela vai ser tão forte na minha vida ao ponto de me dar uma formação sem ter. Então, a minha escola vai ser a música, sabe? Isso. Vai nesse primeiro momento. Kid Abelha, Leone, Cazuza, né? E eu digo, essa geração do Nordeste, Amelinha, Zé, Belchior, eu tenho uma verdadeira adoração por Belchior quando eu era criança. E na adolescência, que você tocou no assunto da adolescência, meus amigos, eles gostavam muito de tomar pinga. Meus amigos adolescentes. E curiosamente, eu não gostava. Eu nunca bebi nem fumei, embora vivesse nesse ambiente. Meio, como você falou. Meu Robson, que foi um grande amigo da minha infância, ele começou a fumar maconha com 11 anos. Morreu no crime também. E ofereceram, Thiago? Bastante. Bebida? Mas, demais, Sérgio, demais. Mas não me agradava aquilo. Nossa. Nunca. Eu lembro que Robson, que foi um grande amigo, eu passei uma fase, que eu gostei um pouco de futebol durante uma fase muito curta da minha vida. E eu e Robson, a gente jogava bola junto. E Robson começa a fumar maconha e começa a me oferecer. Eu disse, não, Robson, eu não quero, velho, não gosto. Agora, não era que ninguém me dissesse ou que me empatasse, é porque eu realmente não tinha afinidade com aquilo. E tinha um grupo de amigos, todos adolescentes, que gostavam muito de beber pinga, cana mesmo. E tinha um colega meu que ele era tão viciado de um jeito que quando não tinha dinheiro para comprar a cachaça, ele chegou a comprar álcool puro para tomar, botar com limão. Porque era um vício tão grande, ele até morreu com 20 e poucos anos de cirrose, porque bebia tanto. Mas esse amigo meu, Reinaldo, o nome dele, ele me deu de presente, sabe o quê? Duas coisas. Ele dizia, Tiago, vamos lá para casa, que enquanto ele ficava bebendo, eu ficava conversando com ele, aí ele ficava ouvindo Belchior e Raul Seixas. Pronto, cara. Aí eu vou ouvir dois monstros, né? Nossa. Que vai mexer com a minha mente ali de adolescente. Ali. Poxa, o cara... Aí você chega a Raul e diz, eu devia estar feliz por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. E eu era um pré-adolescente e aquilo ali mexia muito comigo, sabe? Então, eu vivia nesse contexto que tinha meus coleguinhas e tinha a questão de ir trabalhar, né? Quando o negócio da revista não dá mais para mim, de vender revista, as assinaturas de porta em porta, é quando eu vou trabalhar de servente de pedreiro. Nossa. 12 anos. 12 anos? 12 anos. Exatamente com 12 anos. Nossa. Eu começo a trabalhar. Lá em Cidade Nova mesmo? Num bairro vizinho, né? A gente chama Nova Cidade. Sim. Um bairro ali da Zona Oeste. Sim. Tinha uns amigos que já trabalhavam como servente de pedreiro e eu vi ali uma oportunidade de ganhar dinheiro, porque recebia por semana e eu estava numa fase muito aficionado com os cantores estrangeiros, que eram os cantores da minha geração. Então, era a época que estava surgindo a MTV, estava aquele boom de cantores estrangeiros, a gente estava tendo a oportunidade de ver os clipes que antes não tinha, né? Então, não tinha como... Quando eu via Prince...
Né? Eu disse, rapaz, o que é isso? O que é isso? Prince é um homem ou uma mulher? É uma coisa meio andrógena, né? Aí chega toda essa geração, Michael Jackson, Madonna, o próprio Prince, George Michael, que eu achava assim um deus grego, que eu achava o cara lindo. Rapaz, esse cara é muito lindo, eu quero ser igual a ele. Que eu achava ele muito bonito, sabe? Eu disse, eu quero que ser. Aí eu preciso trabalhar para ter os discos desses caras. Nossa. Eu preciso, sabe? Trabalhar. Aí eu trabalhava como servente de pedreiro, aí ganhava meu trocadinho no final de semana, aí corpo e sebo para comprar os discos. É quando eu criança, conheci Jácio. Ah, pronto. Comprava onde? Nos sebos? Nos sebos lá em Jácio. Jácio. Aí eu Saudoso Jácio, né? É. Que nos Meus deixou primeiros recentemente. discos que eu comprei com Jácio ainda era ali, lá perto onde é o Instituto Histórico. Nossa. Eu ia para lá, comprar lá meus disquinhos. Aí eu era criança, eu chegava lá, todo orgulhoso, porque trabalhava 12 anos, ó, quanto é o disco? Pá. Nossa. Aí tá. Nessa época eu já tinha juntado dinheiro e comprado um 2 em 1 lá pra casa, que era Já tinha televisão? Você já assistia MTV na televisão da sua casa? coleguinha, porque tinha um amigo vizinho da gente que o pai dele tinha uma televisão. O pai dele, a gente considerava o cara mais rico do bairro, porque a televisão dele era preto e branco, mas ele tinha comprado aquele negócio que era 3 cores. Aí ficava assim na frente da televisão, 3 cores, né? Acho que vermelho, azul, né? Aí pronto, a gente achava ele rico. Rico. Aí pra sintonizar melhor, pegava um pedaço de bombril, Nossa. um pedaço de bombril e colocava. Aí a gente assistia na casa dele. Meu Aí Deus ele do dizia, céu. vamos lá pra casa que hoje vai passar o filme de Fred Krueger. Cara, aí eu conheço cinema. Começo a assistir filme aí. Nossa. Tiago, antes da gente entrar, tá um fluxo aqui sem fim. Vamos lá, muita gente comentando, fazendo perguntas, vamos todos. Adélia Costa, tá bom demais. Valeu, Adélia. Tá bom, continua assistindo. Lívio Oliveira. Grande poeta, procurador, grande Tiago, grande Lívio, valeu Lívio. Francisco Martins, olha aí, a força da palavra, valeu, continua acompanhando aqui. Anchela Monte, poeta, e ótima revisora. Boa tarde, aqui ouvindo o Tiago, continua ouvindo, Anchela. Lua, Tiago é um ser humano admirável, valeu, Lua, continua acompanhando aqui. Lívio Oliveira de novo, memória muito boa, história muito forte. Lívio é um grande apoiador. Eu acho que Manuel Noff, que está aqui assistindo, né? Um mestre da vida toda, ele, quando me conheceram, Lívio, foi um dos grandes apoiadores. Quando eu surgi, né? Sim. Lívio está incluso aí também. Lívio está incluso. Grande Lívio, ótimo poeta. Adélia Costa, você nos inspira. Aí, valeu, Adélia. Adélia, presidente da SPVA. Tem uma pergunta aqui que eu vou ler, deixa eu ler os comentários primeiro. Vânia Flor Pessoa, boa tarde, Vânia, continua acompanhando aqui. A Lua tinha dado boa tarde e José de Castro, poeta, boa tarde, Tiago e Cefas, boa tarde, Castro. Vou fazer as perguntas aqui aos poucos, mas vamos continuar com a adolescência. Entrou cinema e conta a adolescência em si, quando você chegou aos 18 anos, Tiago? Pô, foi uma fase toda trabalhando, amigo, eu não fazia outra coisa a não ser trabalhar. Eu volto a dizer, eu já tinha, não passava pela minha cabeça estudar. Não tinha pressão para estudar? Não, nenhuma. E eu também não tinha perspectivas nenhuma. Eu queria sobreviver. Sim. Assim, então, assim, não passava pela minha cabeça estudar, não passava pela minha cabeça ir para a escola. Jamais, assim. E foi uma fase conflituosa porque eu começo a perder meus amigos para o crime. Marcelo, que foi um grande amigo, ele morre por causa do crime. O Robson morre por causa do crime. Os meus amigos mais próximos, eles começam a morrer. Outros vão presos, né? Outros desaparecem. A gente faz deduções que foi também por crime. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, a Igreja Universal estava no auge com aquela coisa do Edir Macedo de arrecadar dinheiro e tal. E um colega meu, Marquinhos, ele disse, vamos roubar a Universal. Vamos roubar a Universal. Tá Bem, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, tá né? entrando dinheiro. E aí eu disse, Marquinhos, como é o plano? Eu cheguei a perguntar, né? Que é a Universal, muito dinheiro. Aí eles, eu sei qual é o dia que é lá na 9, que na época era na Avenida 9, vamos lá. O dia que eles arrecadam é da sexta pro sábado, aí a gente vai lá de madrugada e tal, vai ter os malotes lá, a gente vai pegar e tal. Aí ficou tudo combinadinho mesmo, pronto. Era eu, Marquinhos e outro menino lá, que eu não posso dizer o nome para não gerar problemas, mas
No dia, aí eu não fui, claro, né? Voltei para trás e eles foram. E eles conseguiram. E ter êxito no roubo. Pronto. E foram embora. Foram embora. Mudaram de vida, foram. Anos depois eu encontrei com ele bem de vida. De vida ainda os malotes. Acho que Deus, na sua sabedoria, considerou, né? Esses filhos meus aqui. Agora, o impacto maior mesmo foi quando o Marcelo, que eu queria muito bem ao Marcelo, e havia essa relação, assim, porque como eu era um cara, assim, muito quieto, assim, muito tímido, muito introspectivo, o Marcelo era um companheiro. Eu lembro que a gente também muitas vezes ia para casa dele ouvir disco de Luiz Gonzaga e Roberto Carlos. Que bacana. Era dois meninos que, por mais que ele fosse, assim, até mais contra o sistema, assim, do que eu, mas ele tinha, assim, a gente era criança e gostava de ouvir essas coisas. E Marcelo, eu lembro que a gente tinha muito medo da polícia. A polícia, quando chegava lá no bairro, era muito truculenta, Cefas, muito violenta. E era um Deus nos acuda. E muitas vezes a gente presenciou nossos colegas apanhando e a gente corria, né, para dentro de casa para... Mas teve um dia que eu apanhei da polícia. Foi. E eu lembro, eu guardo... É a primeira vez que eu tô dizendo isso na minha vida. Eu nunca contei isso para ninguém. Qual foi a circunstância? Porque nós vivíamos nessa tensão, né? Era um bairro muito perigoso, muito violento. Os nossos amigos ou cometendo crime ou morrendo. E teve um dia que nós queríamos ir da Cidade Nova para Esperança. E era uma época que Cidade Nova ainda era muito esquisita, sabe? Era muito escura. Não tinha a estrutura que tem hoje. E a gente vai, eu e Marcelo, que Marcelo era um terror de Cidade Nova, mas era meu amigo. Ele era um cara que a gente tinha uma relação de carinho, eu e ele. Ele podia fazer mal para os outros e para ele mesmo, mas para mim não. Era meu grande companheiro. E eu tinha catado uns lixos no forno do lixo e eu tinha vendido uns cobres e eu tinha comprado um reloginho para mim de brinquedo, uma coisa simples. E quando a gente vai fazer essa travessia de Cidade Nova para Esperança, eu fico com medo, já era tarde da noite, Sim. E eu boto o relógio no bolso. Quando eu e o Marcelo tá atravessando, aí vem o camburão da polícia. Aí para a gente. Aí diz, vocês estão indo para onde? Aí Marcelo diz, não, a gente vai lá para Esperança andar. Isso era 10 horas da noite, mas era 2 meninos. Aí os caras, não. Aí o cara diz, o que tem aí? Aí Marcelo puxa os bolsos, aí Marcelo anda com a faca. Aí, pá! Aí você... Aí eu... Um relógio. Um relógio, cara, você roubou. Roubou, né? Aí, Roubou pá! Dá aqui no meu braço, dá que eu caio. Dá que eu caio no chão. Aí a gente não podia fazer nada, né? Não. Aí eu pensei, esses caras vão matar a gente aqui. Eu pensei. Só que, pela graça de Deus, vinha Eu digo pela graça de Deus porque o cara era evangélico. Vinha um cara evangélico num Fusca. Aí eu digo assim que era evangélico porque ele saiu com a Bíblia, né? Aí disse, o que está acontecendo aqui? Aí foi pelo milagre aquilo ali. Aí o cara diz, não, esses meninos aqui eu conheço eles são de Cidade Nova, viu? Aí eu vou levar eles para casa. Aí levou. Só que Marcelo, na fúria dele, era tão grande que ele disse, Tiago, eu vou matar aqueles policiais. Nossa Senhora. Foi. E realmente ele quis matar. Um dia a gente estava num comício lá em Cidade Nova, isso a gente adolescente. Chega esse mesmo camburão e a gente tá lá o comício, assistindo o comício, era uma banda, Degradê, a banda da época. Os meninos gostavam muito de grafite e eu não gostava, curiosamente. Não gostava de grafite? Não gostava. O único natalense que não gosta de grafite. Pois é, rapaz. Mas gostava de degradê? Eu tenho que confessar. Não, eu nunca gostei desse tipo de música, não. Fiel ao rock, pop e MPB, né? Sempre. Aí Marcelo disse, Tiago, tá ali aqueles 2 caras que bateram na gente naquele dia, eu vou matar aqueles caras agora. Nossa. Ele com a 22. Aí eu disse, não, Marcelo, não faça isso não, pelo amor de Deus. Isso a gente vai dar uma zebra. Só sei que eu começo a chamar os nossos outros coleguinhas para convencer ele a não matar porque evidentemente que ele não ia conseguir matar, mas ia acontecer uma tragédia. Ia dar, né? Problema. E terminou que realmente o fim dele foi trágico, de Marcelo. Ele terminou morrendo, né? Ele terminou, não tinha. Tá? Imagina. E essa foi minha adolescência, perdendo meus amigos, sempre com percas. E trabalhando, amigo, sempre trabalhando, sempre. Só que quando eu completo 16 anos, Cefas, para sintetizar a conversa,
eu não aguentava mais trabalhar de subempregos. Eu achava que eu precisava trabalhar com carteira assinada. Sim. E com 16 anos eu consigo um emprego de serviços gerais como carteira assinada. E aquilo ali me deu tanto conforto, porque eu estava muito orgulhoso, assim, eu tenho 16 anos, eu sou adulto e agora eu vou trabalhar de carteira assinada. Foi onde, Thiago? Era numa ótica aqui no centro da cidade. Nossa. Era. Aí, foi meu primeiro emprego oficial, de carteira assinada. Eu trabalho de carteira assinada. Que maravilha. Deixa eu fazer comentários aqui. Osair Vasconcelos. Osair Vasconcelos está perguntando quando aconteceu o primeiro livro. Vamos chegar lá, né? Vamos chegar, tá aqui. A Irene Paiva. Boa tarde, por aqui ouvindo Conversa de Botequim. Ótima entrevista. Valeu, Irene. Continua a Irene que já foi entrevistado aqui, quando era presidente da Noreg. Adélia Costa, literatura... Boa pergunta, Adélia. Assim, a pergunta de Adélia, a literatura lhe salvou, Thiago? Salvou. Sem dúvida. Vai estender sobre isso. Osair Vasconcelos está dizendo, que massa, Thiago. Osair conhece minha história, um abraço. Isso. E Ana Laura está dizendo, que história emocionante. E é mesmo. Tem outras perguntas aqui, mas eu vou fazer de acordo com a... Tem uma aqui ótima também, da Roberta. Mas vamos continuar, que algumas vão bater aqui direitinho com o que você vai continuar. Vamos. Vamos. Eu estou curioso em saber... Opa. Você tá bem? Tá, tudo bem. Opa. Vamos. Muita história, né? Muita lembrança. É isso aí, vamos lá. Vamos lá. Tiago, Obrigado, Barros. Vamos dessa continuidade. Você fez 18 anos, ficou maior de idade, aí como é que continuou tudo? Outro emprego? Aí eu vou fazer uma pergunta aqui também, junto dessa, que é a pergunta que o professor Onofre tá aqui. Como você descobriu a literatura? Eu também tô louco para saber como, a partir dos 18, entrou literatura e entrou as letras na sua vida. Relata como foi isso tudo, Thiago. Eu trabalhava de serviços gerais e, assim, eu continuava sem perspectiva nenhuma de vida, assim, e não passava pela minha cabeça, assim, estudar, mas eu acho, assim, que teve dois fatores muito decisivos, sabe, Cefas? Eu tinha me livrado do exército, porque como eu não tinha pai mais, aí eu fui dispensado. Arrimo de família. Isso foi aliviante para mim, não servir, que eu não queria. Sim. E, assim, eu estava numa fase, esse dia também é outro dia muito marcante, que eu estava desempregado e eu tinha ido para Ceasa catar na Ceasa. Sim. Sempre eu ia, quando eu estava desempregado eu ia, 5 horas da manhã, sabe? Porque os caminhões descarregavam e caía muita fruta. E a fruta que ia cair eles não queriam, aí eu pegava, levava para cá. Todo dia, de 5 horas da manhã eu ia. Eu ia a pé de Cidade Nova para Ceasa. Isso eu já era adulto, né? Eu já tinha 20 anos já fazendo isso, assim. E, amigo, eu achei um jornal, assim, da Tribuna do Norte, eu lembro. E nessa época, na Tribuna do Norte, tinha muita gente que escrevia. E eu lembro, assim, foi um fato muito marcante que eu vi lá. Tinha Clotilde Tavares, que tinha uma coluna na tribuna. Eu vi a foto dela, levei aquilo para casa e guardei. Nessa mesma época, minha mãe trabalhava num prédio aqui no centro da cidade. Ela fazia faxina numa casa de uma pessoa. E essa pessoa, por falta de espaço lá, desfaz desses livros. E minha mãe, inconscientemente, leva para casa esses livros. E me dá. Aí chega ali, eu guardo aqueles livros. Como eu vivia nessa de subempregos, às vezes eu conseguia emprego, às vezes não conseguia, me dá vontade, cara, de ler aqueles livros ali. Eu já tinha aquela inquietação devido às letras das músicas, né? Isso. Né? Ó, voltando aqui a Cazuza, o teu amor é uma mentira que a minha vaidade quer. Eu achava isso tão bonito, né, cara? Não é bonito, né? É bonito. É demais. O nosso amor a gente inventa, né? Pra se distrair. Isso, né? E quando acaba, a gente pensa que ele nunca existiu, existiu, né? E eu sempre isso me cucava. Pô, o que é que esses caras... Quer dizer, e só eu que podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredos. De liquidificador. O que é isso? Eu quero saber. Então, me instigava aquilo. Querer saber o que ele estava dizendo aquilo, né? E eu começo com 20 anos, para 21, 20 para 21, a ler aquele livro, a formar as palavras, sabe? Eu começo ali já, é uma coisa mesmo de autodidata. Quando você diz formar as palavras, é porque você não dominava... dominava... Não tinha lido nada na minha vida, a não ser as placas de trânsito, sabia pegar o ônibus 38, que era o ônibus que eu saía de Cidade Nova para o mundo. Nossa. Era isso que eu sabia.
Então, assim, com 21 anos eu pego ali aqueles livros que minha mãe traz, 21 para 22, e começo ali, sabe? Nossa. Só que quando eu começo a ler aqueles livros, que eram livros, inclusive, do Rio Grande do Norte, tinha livro de Câmara Cascudo, tinha livro de Manuel Onofre Júnior, tinha outros livros, assim, do Rio Grande do Norte. Aí eu disse, rapaz, tem um mundo aqui que eu preciso conhecer. É a partir dali que vai dar uma luz. Eu começo a ler aqueles livros e nessa época eu começo a trabalhar numa loja. Sim. Aí o que é que eu fazia? Eu recebia dinheiro para almoçar na loja. Aí o dinheiro do almoço eu não almoçava. Eu ia comprar livros. Nossa Senhora. Aí na medida que eu vou pegando o embalo, que eu vou lendo, Cefas, eu pego o gosto pela leitura. Aí não paro de ler. Eu fico dos 21 anos aos 24 anos só lendo, cara. Só lendo. Meu quarto começa, ó. Todo o dinheiro que eu pegava para almoçar, eu não almoçava, eu comprava de livro. Que isso? E meu dinheiro, quando era final do mês, eu dividia entre as coisas de casa e livros. E eu lia de uma forma, amigo, desesperada, tudo que você imaginar. Lia tudo? Tudo. Clássicos, da literatura universal. Literatura brasileira universal. E lia também muita história, muita filosofia. Gostava muito de ler Freud, que isso vai desembocar depois lá na frente, que eu vou me formar em psicologia lá na frente, porque eu começo a ler Freud nesse período que eu estou descobrindo os livros, então eu vou ler de tudo. E também começo assim, a ter um olhar para os autores daqui, porque eu vou para o sebo comprar livros de literatura universal, mas eu vou comprar também algo inconsciente que eu não consigo explicar até hoje, fazia com que eu comprasse também livros de autores daqui para ler. Nossa. E eu fico dos 21 anos aos 24 anos só lendo. Tinha fases que eu ficava desempregado, então às vezes eu passava 6 meses só lendo. Só lendo. Lendo e lia de tudo e muito. Com 24 anos eu já estava, né, um cara que eu me achava que era muito adulto, muito maduro, e eu precisava ter uma profissão. Eu disse, rapaz, eu preciso voltar a estudar. Eu já tinha uma biblioteca com mais de 1000 livros nessa época. Nossa. E com 24 anos, aí eu tomo a decisão de voltar a estudar. Eu disse, eu vou fazer o EJA. Eu fui aqui para o Felipe Guerra. E eu fiz o EJA lá, de 1º e 2º graus. Nossa. Isso com que idade? Com 24 anos. 24 anos. Então, você tem comentário aqui, aí a gente vai partir daí. Alguns comentários acho que tem a ver com isso. A Adélia Costa perguntou, a literatura lhe salvou? Tiago já respondeu, né? Foi essa. Aí tem muita. Aqui tem uma pergunta aqui, deixa eu fazer pra gente voltar aqui. Tiago, de onde vem o seu bom gosto? Que é uma pergunta de Marco Antônio Campos, que está aqui. Um poeta, nosso poeta, né? Poeta premiado. Eu volto a dizer, eu não tenho explicação a não ser teorias, né? Eu acho que é alguma coisa genética, porque desde criança eu punha ali meu ouvido no rádio e ficava ouvindo Djavan, Açaí, Guardiã, Flor de Besouro, um imã, Branqueatez da Manhã. Meu Deus, o que é isso? Eu pergunto o que é isso até hoje. Pois é, né? Você sabe o que é isso? Não, e eu fiz letras, né? Eu sou doutor em estudo da linguagem. Se você sabe, me responda. Eu não consigo decifrar Djavan. Mas tinha Djavan, mas também tinha Leone. Eu sou muito fã de Leone, né? E tem uma amiga também, Gilmar, ela gosta muito de Leone. Porque Leone já trazia aquela linguagem do cotidiano, aquela coisa que era mais fácil, né? Depois de você, os outros são os outros. As letras do Kid de Abelha, do primeiro período, todas de Leone. Isso. Então, eu acho que foi mesmo de ouvir, assim. Não foi influência assim de ninguém, não foi ninguém de pegue, ouça isso. Eu lembro de muitas vezes colocar o ouvido assim no rádio e tá John Lennon, sabe? Tocando Jealous Guy, Mind Games. Os próprios Beatles, pô, isso é bom demais, eu gosto disso, sabe? Os Beatles e outras bandas, mas como eu disse, eu fui muito também, como eu era criança, influenciado pelos cantores e bandas da minha geração, né? Sim. Depois, já adulto, que eu vou retornar para trás e começar a revisitar muita coisa, né? Aí vai para Pink Floyd, mas é algo que eu não consigo explicar até hoje, mas eu sei que isso me comoveu muito e eu digo isso com muito orgulho. Eu não troco hoje meu diploma de doutorado, que meu orientador não escute isso, pela minha formação musical, sabe? Que maravilha. Porque me atravessava o meu peito, até mesmo quando eu ouvia Roberto Carlos dizer... Eu lembro que uma música, todo mundo aqui conhece, que ele fez uma música tão linda que chamava As Baleias. Seus netos vão lhe perguntar
em poucos anos pelas baleias que cruzavam os oceanos, que eles viram em velhos livros, nos programas, nos arquivos, né? Alguma coisa assim, nos programas vespertinos de televisão. Aí ele diz, o gosto amargo do silêncio na tua boca. Aí eu dizia, meu Deus, o cara dizer um negócio desse, cara. O cara, poxa, olha, Cefas, até hoje eu me arrepio. Mas é pra se arrepiar. Porque é uma coisa, né? Ter um poeta, um escritor, um compositor, um letrista, ter capacidade. Eu tenho inveja, cara, eu tenho inveja. Porque eu fiz toda uma carreira nas letras, como você sabe, Sim. Publiquei 25 livros, fiz mestrado, fiz doutorado, especialização, os cambal, mas eu não consigo dizer isso. Nossa. Eu não consigo. Enquanto isso, Jorge Fernandes tinha só o 2º grau e tá aí. O maior livro do Rio Grande do Norte é de Jorge Fernandes. Não é isso. Prova, né? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como já dizia o filósofo. Vamos chegar... Peraí, tem comentário aqui, vai passar para as perguntas do Claudionor. Lívia Oliveira, Tiago é um nome importante para o presente e futuro da Academia Norte Rio Grandense. Olha aí, de letras. Acho que o Lívia estava ouvindo a conversa da gente aqui antes, né? Ninguém é mais legítimo. Aí, tô vendo uma candidatura aqui sendo formada, é isso, Lívia? Temos imortais aqui. Temos, da Academia, não caída ali. Outro São Paulo pode ter. E talvez algum futuro imortal aqui também. É pela obra, né? Pela obra a gente deixa a obra aí. Manuel Bonfim deve estar lá no Ceará, em Iratu. Boa tarde, Cefas. Assistindo aqui nas terras de Padre Cícero, Juazeiro do Norte. Mais esse bate-papo. Nosso abraço, Jana Emanuel Bonfim. Valeu, Bonfim. Valeu, Jana. Boa sorte para vocês aí. Continua acompanhando. Deixa eu fazer as 2 perguntas aqui para a gente voltar, já que a gente está na literatura, do Claudionor, o teimoso Zen que está aqui. 2 perguntas muito boas. Algum livro representou uma virada de chave na sua vida? Se sim, qual? É uma pergunta muito difícil de responder. Agora tem uns livros assim que são marcantes. Quais né? são? Assim, os que viraram a chave? Eu lembro assim, por exemplo, quando eu li Os Irmãos Karamazov, foi um livro que me deu uma pancada muito grande, assim, porque era uma coisa totalmente diferente do que eu já vinha lendo, Impacto, sabe? Né? Muito. Mas eu vou lembrar aqui de um livro também, amigo, que eu acho que se eu pudesse, você dissesse assim, Tiago, você vai para a Lua agora, você pode levar só um livro. Seria o Judas o Obscuro. Eu adoro esse livro. Porque esse livro eu lia que chorava, assim. É muito triste, o livro, muito pesado. Judas o Obscuro, Thomas Hardy. Mas é um livro, eu volto a dizer, que marcou demais, mas todo o conjunto de livros que eu li, inclusive os livros dos autores do Rio Grande do Norte, vão ser muito importantes na minha formação. Por isso que é muito difícil para mim citar só um livro, porque eu consegui uma bagagem de leitura muito grande desses autores, e todos eles me marcaram numa determinada fase da minha vida, sabe? Eu lembro, por exemplo, quando eu antes de conhecer o escritor Manuel Onofre Júnior, eu tinha lido Chão do Simples. E eu lembro como se fosse hoje, Cefas, eu pegar assim Chão do Simples e ler o Chão do Simples e eu dizer, meu Deus, será que um dia eu vou conhecer esse autor, sabe? Nossa, era desse que jeito. Bacana. Como eu peguei vários outros, sabe? De outros autores que tem o próprio seu Ponto de Fuga, que eu li lá 25 anos atrás, né? E eu dizia, será que um dia eu vou conhecer esse autor? Olha aí. Então, todos teve momentos importantes na minha vida, todos esses livros. Que bacana. E a outra pergunta do Claudionor, do Teimoso Zen, quais são as suas referências literárias? É isso que você falou? Tem mais alguma? Não, é isso, o caminho é esse. Mas sempre valorizando o que é produzido no Rio Grande do Norte, assim, sempre... foi algo que aconteceu de forma inconsciente, mas que eu valorizei muito e me deu também, assim, uma bagagem lá atrás que proporcionou com que eu tivesse uma carreira acadêmica. Eu fiz mestrado, focando as coisas daqui, fiz doutorado, toda a minha produção, 25 livros que eu publiquei, todos foram voltados para assuntos do Rio Grande do Norte, culturais, assim. Então, assim, foi algo que eu me especializei, mesmo sem diploma, porque eu fiz essa bagagem. Então, o cara pergunta, assim, para mim, sobre um livro seu, um livro de Aloysio Azevedo, ou dos autores que estão aqui, Flávia ali, ou Mangabeira até mesmo, eu já li. Então, minha formação
Marcos Campos está ali também, foi toda voltada, foi muito focada, sobretudo, no que é produzido no Rio Grande do Norte. Fantástico. E tem mais comentário aqui. Carla Alves, boa tarde, Carla. Carla Alves, que é do Mulherio das Letras, continua acompanhando. Bob Bezerra, salve, salve, Tiago. Te amo de verdade. Você pode mais do que imagina. Ai, que bacana. Bonito isso. José de Castro, Tiago, a caravana de escritores potiguares vai ser retomada? Era um assunto mais para frente. Foram belos tempos, excelentes viagens e aprendizagens. Muito. Vamos falar isso mais para frente, né? Vai estar aqui guardado, viu? Passou 1 hora? Eu achava que não tinha passado 20 minutos, mas vamos ficar mais um pouquinho. Roberta aqui está comentando. A música parece que te tocou sua sensibilidade. Bastante. Você acha que através das emoções o ser humano pode ser tocado e transformado nesse mundo de hoje? É uma pergunta bem desafiadora, né? Para responder, porque como a gente tem assim a nossa subjetividade, né? A mim tocou muito, mas eu vejo, por exemplo, que é um desafio, é a mesma questão da escrita, da leitura, porque eu vejo que colegas meus assim também, que ouviam que a gente ouvia junto essas músicas, por algum motivo eles não optaram assim, não foram tocados, ou até mesmo tiveram um gosto musical diverso do meu, porque eu tinha amigo que gostava do grafite e axé da Bahia, esse tipo de coisa, sabe? Mas é algo que na minha vida, até hoje eu tento descobrir isso, que me comove bastante, mas eu acho muito bonito e eu me identifico muito com quem tem um bom gosto musical, sabe? Eu acho que o que mais me aproxima das pessoas é quando eu conheço o gosto musical delas, tem essa facilidade de aproximação. Eu acho isso muito legal. E o contrário, você repele alguém que tem um gosto musical que você... respeito, né? Respeito. Respeito, né? Mas como a gente está com um pouco de tempo, Cefas, assim, o que eu posso sintetizar mais assim para você e para os nossos colegas que estão em casa é assim que quando eu vou fazer o EJA, sabe? Sim. Graças a essa minha formação musical e esse período que eu estava lendo, eu fui muito bem sucedido no EJA. Eu tirei notas altíssimas, assim. Sim. E tirar notas altíssimas no EJA é que possibilitou eu, com 25 anos, fazer uma faculdade. Porque eu disse, se eu conseguir... no EJA, eu era autodidata também. Eu só ia fazer as provas. Eu nunca assisti aula. Não. É mesmo, Diego? Não, eu só... Aí, como eu tirava notas altas no EJA, eu já estava lendo um período de ler muito, né? Aí é quando eu resolvo, rapaz, se eu conseguir terminar o meu ensino básico, eu consigo fazer uma faculdade. Aí é quando eu disse, rapaz, eu vou fazer faculdade de letras, porque minha mãe é analfabeta, eu era analfabeto até recentemente, então tinha uma simbologia, sabe? Claro. Eu não era só por fazer, assim. Tinha uma simbologia de, vou fazer letras, porque vai representar, assim, um divisor. Eu vou ser a pessoa da família que estudou, a pessoa que fez a faculdade. Eu pensava, né, assim. Aí eu fui bem sucedido, assim, eu consegui. E é interessante que quando eu entro na faculdade de letras, é um momento, assim, tão comovente assim na minha vida que eu lembro assim de eu chorar muito e eu corri para tatuar no meu braço, sabe? Letras que também era para não ter perigo de desistir do curso. Porque eu preciso lhe contar uma coisa, Cefas, e alguns colegas sabem. Eu não tinha emprego, eu não tinha profissão, eu precisava de fazer algo para sobreviver, para continuar comprando meus livros. E aí eu vou trabalhar de gari. Nossa. Eu entro no curso de letras trabalhando como gari. Como gari. Na urbana. Exatamente. Eu precisava sobreviver, né? Precisava ter um ganha-pão. E eu me lembro que eu estava desempregado e eu pedi dinheiro emprestado para me inscrever para o concurso. Porque nem dinheiro para fazer eu tinha. E assim... Mas
Eu acho assim que foi um período assim que eu olho para trás e assim, dá até certo saudosismo, porque era uma época que eu lia muito e me dava muito prazer ler aquela fase. Era o seu maior prazer? Era, muito. Eu tinha muito. A vida acadêmica, ela ocupa a gente muito com teorias, com pesquisas, metodologias, tira né? da leitura, né? Tira, você foge. Eu passei 12 anos na universidade, então muito voltados para teóricos, assim, para essas coisas. Então, e aí eu sentia falta, porque eu trabalhava como gari, e era muito interessante, porque eu corria atrás do carro do lixo, e quando parava assim para descansar, aí puxava um livro do bolso, aí ia ler um pouquinho, sabe? Ainda lembro, eu lendo Castro Alves, Nossa, Drummond, sabe? Aí lia, aí guardava e voltava. E assim, eu achei engraçado porque quando eu era criança, eu tinha catado lixo, né? No fundo do lixo. Eu catei muito lixo. E eu lembro que quando os garis chegavam para despejar o lixo que a gente estava esperando chegar, aí eu ficava, cenoura, com os caras. Aí agora era minha vez. Aí era minha vez. Aí os meninos, cenoura comigo. Aí eu... Meu Deus, Tiago. Aí passei assim por os dois lados, né? Que história. Exatamente. Aí, evidentemente que as coisas foram melhorando tudo, mas foi uma experiência interessante nesse ponto de vista... como leitor, assim, porque eu trabalhava só meu expediente, então eu tinha o resto do dia todo para ler, e me dava muito prazer, Cefas, voltar para casa para ler. Eu acho que isso... Você morava ainda em Cidade Nova, no mesmo lugar? Exatamente. E isso. As coisas já tinham melhorado porque... Como servidor, a gente já conseguia ganhar melhor, era um salário mais digno, sabe? O trabalho era cansativo, mas a gente tinha um salário, sabe? Sim. Na época, o salário era compatível com o salário de professor na época, sabe? O salário da gente. Então, eu lembro que eu cheguei até a comprar uma moto, uma moto boa, e aí eu ficava conciliando ali minhas leituras com a faculdade. E na faculdade, como eu entrei já maduro, e tinha foi a minha primeira experiência escolar, foi na universidade, né? Então, para mim, eu ficar assim, igual um pinto no lixo. Você tinha professores que você já tinha lido? Aconteceu isso? Ana de Santana foi minha professora, eu já tinha lido ela, Laurence Leite, mas eu me lembro assim, que como eu entrei na faculdade, né, já maduro e estava lá uma geração jovem, 17, 18 anos, aí os professores assim diziam, olhar assim pra mim, eu ficava lá atrás sentado bem quietinho na minha, que eu sempre fui reservado, né, meio tímido. Aí o professor dizia, ei, você já tem faculdade, você já tem formação? Aí eu dizia, não, porque eu sempre interagia. Os professores diziam, Machado de Assis, tal, Érico Veríssimo. Aí eu dizia, professor, assim, já li. Aí os professores pensavam que eu tinha formação, sabe? Só que dentro de mim eu ficava pensando, rapaz, se esse professor soubesse que eu aprendi a ler um dia desse. Sabe? Aí essa experiência na faculdade foi muito boa para mim, porque foi enriquecedora e me deu também certa disciplina que eu não tinha, né? Como eu não tinha essa vivência escolar, tá fazendo faculdade de letras, me deu, assim, certa disciplina, me deu uma bagagem que ia servir lá na frente, depois, né, em outras coisas que eu ia fazer. E foi muito importante para mim ter conhecido também uma professora chamada professora Conceição Flores, que é uma portuguesa que é radicada aqui em Natal, porque Conceição Flores, ela apoiava muito autores do Rio Grande do Norte, e sempre ela levava autores lá na universidade. E eu me lembro de duas pessoas que ela levou lá que me marcou muito. Um foi Carlos Fialho. Eu tenho até essa foto guardada até hoje, porque, né, éramos jovens, ele estava começando, e eu, né, a gente tem a mesma idade praticamente, e eu já tinha lido um livro dele, que era um livro de crônica muito bom, é Tudo Mentira o nome do livro. O primeiro livro dele, se não me engano. Isso, aí eu tô conhecendo um autor, aquilo para mim, rapaz, era uma... Aí eu tirei uma foto com ele, eu tenho essa foto guardada até hoje. E outro autor foi Neliane de Castro, que eu fiquei muito impressionado, que ela levou lá. E estava no auge As Pelejas de Ojuara, um filme, né, muito conhecido, baseado no livro dele, né, O Homem que Desafiou o Diabo. Então eu conheci, aí foi quando veio na minha ideia
na minha mente, a ideia de fazer um livro. Aí eu vou fazer um livro em homenagem a esse cara. A Ney Leandro. A Ney Leandro. Foi meu primeiro livro. Foi seu primeiro livro? Foi. Só que isso aí foi só um pensamento. Demorou ainda. Demorou. Porque eu estava começando a faculdade. Né? Aí, 3 anos depois, eu fico matutando aquela ideia, sabe? Tá até aqui. Tá aqui. Foi meu primeiro livro. Eu não sabia que esse era o primeiro. É. Leandro de Castro, 50 anos de atividades literárias. Porque Ney Leandro de Castro, ele é um cara muito importante pra gente, né? Sim. Romancista, é um cara que foi muito bem sucedido em tudo que ele fez. Sim. Na poesia, na crônica. Publicidade. Exato. No romance. Então, assim, eu sei esse cara... E tava o livro no auge, né? As Pelejas de Ojoara, o filme também, tinha aquele Marcos Palmeira, né? Tudo. Aí eu me deu aquilo e eu fui fazer esse livro. E a partir desse livro é que eu começo a ter contato pela primeira vez com os escritores do Rio Grande do Norte. Que eu vou procurar pessoas que vão poder me auxiliar, que conheciam Ney Leandro de Castro, que é Manuel Onofre Júnior, Diógenes da Cunha Lima, Tarcísio Gugel e vários outros. Que vão me apoiar nessa minha decisão de fazer esse livro, assim. Eu precisava de orientação, eu não sabia de nada, né? Não entendia como era esse processo de edição. Eu lembro que, quando eu era adolescente, eu tinha visto o Abimael Silva no Jô. Aí eu disse, eu tenho que ir atrás de Abimael Silva também, do Sebo Vermelho, que eu tinha visto ele dar uma entrevista para o Jô Soares, né? Aí fui atrás de Abimael, aí toda essa turma, eu fui muito bem acolhido, eu tive essa felicidade, assim, Deus foi muito bom comigo, sabe, Cefas? Porque eu até me emociono, assim, porque, cara, quando eu surgi, eu não era ninguém, assim, eu era só um gari que gostava de ler, sabe? E o pessoal acreditou em mim, o pessoal apostou, assim, sabe? E isso me comove muito. Viu a sua bagagem literária, né? Muito, assim. E tudo que eu queria era poder dar uma contribuição para minha terra, sabe? Tanto é que eu sempre fui um cara muito mais de bastidores. Eu sempre fui um cara assim mais de proativo, de fazer eventos. E eu comecei, Cefas, numa produção tão grande de livros para contribuir, movimentar. Qual foi o segundo, Thiago? Depois do Dinei, foi qual? Quando eu fiz um livro de Ney, rapaz, eu passei uma experiência incrível. A gente lançou lá no Solar Bela Vista. Cefas, e eu fiquei extremamente emocionado, porque como o Ney é um cara estava no auge, então chega lá, eu tô lá, a gente tá lá lançando o livro, aí chega lá a Vilma de Faria, chega lá Garibaldi, aí, meu Deus, eu menino lá de Cidade Nova, analfabeto até um dia desse, e de repente eu tô aqui autografando o livro para esse pessoal, né? E tantos outros, então aquilo, assim, né? Vai assim, poxa, assim, mexe comigo, sabe? Eu fico assim, muito sensibilizado. E assim, eu disse, não, eu quero dar minha contribuição para minha terra, eu não quero passar por aqui só por passar, sabe? E os livros, eles deram muito sentido para a minha vida, sabe? Eu disse, eu vou dar uma produção, eu quero ficar, eu vou morrer um dia, mas eu quero ficar através dos meus livros. E tem uma coincidência muito boa, ele está aqui com a gente, que é um período que a Luiz Azevedo, ele abre a livraria na Salgado Filho. A Nobel. A Nobel, lá, né? E eu vou para lá, né? E a Luiz, ele me recebe muito bem. Eu já tinha lido um livro dele, eu chego lá, aí, você está abrindo aqui essa livraria muito bonita e tal, aí, ele, um jeito, né, bem atencioso, aí olhando assim... Aí eu disse, eu já li seu livro. Aí ele, qual? Aí eu disse, era o Baia Doce. Aí ele, parece que ele fez assim um teste para ver se eu tinha lido. Aí eu, pá. Aí fiquei me achando porque eu tinha lido. E o livro estava bem vivo na minha mente, sabe? Eu lembrava até o nome dos personagens, Micaela, Caetano. Eu sou, aí fica pronto. A dica, se não tiver o livro, não vai se mostrar com a Luísa, não. Aí eu conquistei. Eu conquistei. Aí esse, rapaz, vamos fazer um trabalho aqui. Aí ele foi muito legal assim comigo, e esse período eu queria fazer muito uma homenagem a Manuel Onofre, porque Manuel Onofre Júnior, né? Eu tinha lido muita coisa dele já,
muitos livros dele, salvados, ficcionistas, já. E eu queria fazer, assim, uma homenagem a ele. Aí é quando eu lanço lá na Livraria da Luz esse livro aqui, que é uma homenagem a Manuel Nobre. Eu reuni todas as entrevistas literárias. Etc. Conversas com Manuel Nobre, que está aqui, né? Que já fez pergunta. Tem até outra pergunta aqui também. Foi um momento especial, assim, para mim, porque foi marcante, assim. Eu lembro de levar minha mãe... no primeiro lançamento do meu livro, minha mãe não tinha ido, mas nesse minha mãe foi. E marcou muito, porque o prefeito da cidade na época era Carlos Eduardo, e Carlos Eduardo foi. Então, na época, eu fiquei muito emocionado, porque minha mãe era muito fã dos Alves, né, que é daquela geração. Sua mãe é Bacurau? Daquela geração, né? Que gostava muito de Aloysio Alves, tinha aquela lambadinha, né? Aí minha mãe... ficou muito comovida com aquilo. De repente eu estava ali dando um autógrafo para Carlos Eduardo, que era o prefeito da cidade. Eu, um menino velho de periferia aqui, né? Aprendi a ler com 22 anos, né? Então foi um momento assim muito emocionante que fez com que eu tivesse uma memória afetiva com esse livro muito grande. Sim. Esse livro eu tenho, é muito bom. E teve outros projetos com... Aí daí não parei mais, amigo, não parei mais. Para você ter uma ideia, Cefas, eu cheguei a produzir 6 livros num ano, em um ano. A minha produção, Cefas, era tão longa que, para você ter uma ideia, amigo, num período de 6 anos, Cefas, de 6 anos, eu fiz 50 prefácios de livro, amigo. 50. O pessoal me procurando para fazer prefácio. 50 prefácios de livro, o escritor ele vai fazer quando ele está com 90 anos, né? Já tem uma carreira, né? Exatamente. Num período de 6 anos eu cheguei a fazer 50 prefácios. Nossa. Porque eu estava me envolvendo muito com a turma e todo mundo queria. Faça um prefácio para mim, faça um estudo do meu livro, faça uma resenha, faça uma orelha. E paralelo à minha produção de livros, eu fazendo prefácio, orelha para livro, trabalhos paralelos. Aí eu sou convidado para escrever na Tribuna do Norte. Pronto. Aí novamente veio aquela história. O menino de Cidade Nova vai escrever na Tribuna do Norte. Então sempre sabia aquele filme, né? Mas foi isso. Mas evidentemente que depois eu fui colocando assim mais os pés no chão. Não me deixei me envolver muito por o que estava acontecendo, né? Sim. E procurei muito focar mais no ser do que no ter. Mas é algo assim que eu considero hoje, se eu parasse hoje, eu estava muito feliz, porque eu consegui o meu objetivo, que era dar uma contribuição. E eu consegui dar essa contribuição, como eu disse, antes mesmo de fazer o meu mestrado, meu doutorado, eu sentia que eu tinha cumprido minha missão, que era deixar uma produção minha, uma contribuição para a literatura do Rio Grande do Norte. E ainda tem muito mais a contribuir, né? Isso. É um menino. Tem aqui, tem um monte de pergunta aqui ainda. Vamos lá. Luiz Silva. Luiz Silva é Chumbo Pinheiro? Pronto. Meu amigo, Chumbo Pinheiro, sim. Fez um livro comigo. Já o entrevistei. Quero bem demais. Ele está dizendo, grande companheiro de trabalho e grande amigo de literatura. Amigo, fizemos um livro junto. Isso. Eu devo muito a ele, muito. Incentivador, viu? Lia no intervalo de trabalho. Isso, éramos garis juntos, nós dois. Abraço, Aí valeu, a gente Chumbo. parava pra ler na hora do almoço, sabe? Embaixo de um pé de jambo, a gente ficava lendo. Deus, que maravilha. Grande incentivador também. Vou fazendo as perguntas aqui para também liberar as perguntas aqui. Uma pergunta da Carla Alves. Carla, professora. Bem interessante. Gente fina. Que eu também tenho curiosidade e o livro deve estar aqui, acredito. Tá aqui. Tiago, teremos a continuação da coleção Impressões Digitais? Esse livro não deu muito trabalho. São entrevistas. Porque é um volume muito grande de entrevistas que eu fiz. E com todo mundo aqui que estava produzindo na época, Sim. Eu fiz um balanço, assim, e assim... Eu vou deixar para as novas gerações aí. Tá surgindo muita gente boa, né? Que Impressões Digitais. Muita gente de Esse é o valor. volume 1. Eu fui no lançamento. Fui na academia. Muito bom esse livro. Aí, assim, vai ficar para as novas gerações aí. Dá muito trabalho e tem muita gente produzindo, sabe? Eu não consigo mais administrar. Olha aí. Mas ficou aí o registro, né? E muita gente que eu entrevistei na época já partiu, sabe? Nelson Patriota, Paulo de Tasso, Inácio, tanta gente. Verdade. Da Bahia, Cascudo, Dorian Gray, Caldas, né? Assim, muita gente se foi, mas ficou aí
o documento. Minha maior intenção era deixar esse documento, sabe? Não, e quando é hoje, realmente Cefas, um documento, eu chego na universidade e vejo que nos trabalhos de mestrado e doutorado, meus livros já estão servindo, rapaz, isso é um pagamento que não tem preço. Verdade. Não tem preço. Recentemente, o governo do estado abriu o concurso para o UERN, e lá na bibliografia para estudar, tem esse livro meu aqui. Vamos falar sobre ele, que hoje é o dia Então, quando eu vi lá, disse, meu livro está no concurso da UERN, para os alunos estudarem, para quem vai fazer concurso. Cefas, não tem dinheiro no mundo que pague esse prazer. Porque isso aí é algo que sai de dentro da gente. Você sabe, você é escritor, né? E o nosso maior pagamento não é o capital, não é em dinheiro, é esse retorno. Você saber que seu livro foi útil para alguém, serviu para alguém. Sendo lido, estudado. Exatamente. Maravilha. E tem uma pergunta aqui de Aloysio Azevedo, que está aqui. Como foi a mudança da sua trajetória profissional a partir da nova formação em psicologia? Que eu ia perguntar. Qual será, aí outra pergunta, qual será o lugar da literatura e do ensino de língua portuguesa em seus planos do futuro? E aí, Thiago? Eu tive uma experiência como professor, sabe, Cefas? Mas até hoje é uma coisa que eu questiono muito dentro de mim, porque evidentemente que eu quero voltar a dar aula, porque a minha trajetória acadêmica, a minha formação, quando a gente faz um mestrado e faz um doutorado, é muito voltada também para a gente ir para a sala de aula, aplicar o que a gente aprendeu, né? Sim. Mas, assim, a psicologia já veio depois, mas eu acho, assim, que antes de querer ser professor, antes de querer ser qualquer coisa na minha vida, o que eu queria era isso, era poder ler e escrever. E quando eu consegui fazer isso, isso me realizou. Tanto que, como eu disse a você, até do tempo que eu era gari, eu senti falta. Porque era um tempo que eu tinha muito prazer de ler. Eu lia sem compromisso, sem obrigações. Chegava em casa, ia na biblioteca, pegava qualquer livro para ler. Quando a gente parte para, voltando ao assunto, quando a gente parte para a vida acadêmica, a gente começa a ler muita teoria, livros que a gente é obrigado a ler, e quando a gente também passa a fazer parte da nossa comunidade literária, muitas vezes você é convidado, como eu já disse, para fazer um prefácio, uma orelha, aí você tem que ter tempo para ler aquele livro, ler aquele né? livro, sim. Então, assim, mais do que querer ser professor ou psicólogo, outra coisa, o que mais me satisfaz, até hoje eu não tenho dúvida, porque eu sou um cara assim que sou muito introspectivo, sabe? Eu sou muito reservado, então, até hoje, assim, quando eu tenho a possibilidade de ler, de estar sozinho, assim, para eu ler, eu curto muito. Porque tem duas coisas que eu curto muito na minha vida, é ler e assistir filmes. Isso me dá muito prazer. Eu sei que você é um cara cinéfilo, mas eu não vou chegar nunca ao seu patamar. Não. Mas assim, eu sempre fui assim, Mas cara... Qual tipo de filme que você gosta? Agora eu fiquei curioso. É um gosto bem variado, assim, bem variado. Mas basta eu lhe dizer que um filme que eu amo muito, assim, que é o meu filme brasileiro preferido, é O Pagador de Promessas. Sim. É um filme muito bom e muito atual. Então, assim, essas coisas me dão muito prazer ainda, de você pegar um livro sem compromisso, um filme para assistir. Agora, evidentemente, falando assim de filmes, muitos filmes me marcaram assim minha vida. Quando eu era criança, teve aquele... Eu gosto muito da estética dos anos 80, que marcou muito, né? Musical, de filme, porque aqueles filmes que estavam fazendo sucesso, eu assisti todos, né? Mas depois eu passo eu gosto muito do filme de Billy Wilder, por exemplo, Hitchcock, né? Eu lembro que eu assisti um filme chamado Crepúsculo dos Deuses, né? Fantástico, marcou muito. E tantos outros. Então, para mim, é muito importante ter esse contato com a arte, sabe? E é isso que eu noto que é como se eu fosse um quebra-cabeça, essa pecinha do quebra-cabeça, ela me completa. Quando eu estou tendo essa relação sem obrigação, sim, né? Assim, sem ser, como eu digo... Ler e assistir filmes. Exatamente. Mas é interessante, Cefo, só para finalizar aqui o nosso raciocínio, que eu acho que já está até chegando ao final da nossa conversa. Mas dá para umas 3, 4 perguntas. Eu não queria que, assim, a minha palestra servisse como motivação, não, para ninguém. Mas eu acho que eu preciso dizer uma coisa muito importante.
Eu fiz a minha faculdade de letras, né? Eu fiz graças ao governo federal, o governo Lula, né? Que na época fez o ProUni, a gente tinha que fazer o Enem. Então foi muito bom para mim aquilo, porque eu não tinha oportunidade. Sim. Como é que eu ia fazer? Como é que eu ia enfrentar? Sabe, se eu não tinha feito cursinho, eu não tinha... Evidentemente que eu fiz o Enem, que equivale a um vestibular, eu tirei uma nota boa. Mas aquele programa, naquele momento, foi muito importante, sabe? O ProUni, o Enem. Porque eu tive a oportunidade de fazer o Enem, tirei uma nota boa e ganhei uma bolsa, cara, do governo federal. E outra, eu sou formado, amigo, em letras, português e inglês, sabe? Porque, como foi que eu aprendi inglês se eu não tinha dinheiro? Minha mãe, para pagar curso, sabe como foi, amigo? Ó... Ouvindo música. Elton John cantando Fly away, Skyland Pigeon Fly. Pô, não teve outro jeito. Ainda soltou a voz aqui. Mas foi brincando. Então, foi ouvindo, cara. Então, assim, eu sou formado em letras, português e inglês. E respectivas literaturas. E quando eu para fechar aqui o raciocínio, e as pessoas diziam assim... Você não vai conseguir ir para a Universidade Federal, porque lá na UNP eu tinha decidido que eu queria fazer mestrado e doutorado. Só que era muito difícil, cara, é um processo desgastante, é difícil, são várias etapas. E um grupo lá que eu convivia dizia, não, cara, lá a gente não tem chance. Mas eu botei na cabeça que eu tinha chance. Eu botei, cara, eu botei. E é como eu digo assim, eu não sou escritor de alta ajuda, eu sou um pesquisador. Mas a gente ter força de vontade, motivação, objetivo na vida, você querer uma coisa ainda é muito importante na vida, sabe, Cefas? Porque eu coloquei, cara, na minha vida que eu não ia desistir. E eu fui para a UFRN fazer uma seleção de mestrado. E eu fui reprovado. Mas eu disse, eu não vou desistir. Nossa. E eu fiz de novo a seleção de mestrado, fui reprovado. Na terceira vez eu passei, cara. Passei em segundo lugar. Fiz meu mestrado, tudo, terminei. Meu mestrado foi nota máxima da UFRN, recebi aval para publicação, saiu em livro. Vou para o doutorado, o mesmo processo. Vou para o doutorado, sou reprovado. Meu Deus. Vou pela segunda vez fazer, sou reprovado. Na terceira vez eu passo em primeiro lugar no meu doutorado. Sabe por que eu estou contando isso? Porque depois que eu passei no doutorado, meu orientador, que é uma pessoa que eu quero muito bem a ele, o nome dele é Derivaldo dos Santos, ele é um cara muito competente lá da UFRN. É o Humberto Hermenegildo da nova geração, esse Derivaldo dos Santos. Depois que eu passei no doutorado, ele chegou assim para mim e disse, Tiago, sabe uma coisa que eu acho bonita em você? Que eu vi você passando por todo esse sofrimento aqui, mas você nunca reclamou de Deus, da vida, dos impostos, que estava liso, que estava... Nunca eu vi você reclamando. Nossa. Você era reprovado, levantava a cabeça e seguia. Nossa. Cara, no dia que ele disse isso, cara, eu me derramo em lágrimas, como se eu tivesse ouvido aqui uma música, sabe... De algum cantor que eu gostava muito, assim. Nossa, uma Maria Bethânia, que eu ouvia tanto quando eu era criança. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou Rita... né? Letra de Caetano, né? Então, assim, foi muito comovente para mim saber que alguém olhou para mim e viu que eu não estava fazendo papel de coitado, sabe? Isso. Que eu estava ali batalhando, como todo brasileiro, como todos nós, né? Como todos nós. Estamos na vida, estamos batalhando. Alguns mais, outros menos. Exatamente. Então, para mim, aquela mensagem dele foi muito importante, sabe? Perfeito. E tem pergunta aqui. A pergunta de Dr. Manuel Nofre era sobre o que versa a sua tese de doutorado em letras. Foram 5 anos de luta, né? No doutorado foram 5 anos, assim. Era muito importante para mim ter esse título de doutor da UFRN, assim, era muito importante. Não para eu me exibir, porque, eu volto a dizer, é algo que é da minha natureza. Você me conhece há tantos anos, amigo, eu acho que você nem sabia que eu era doutor, talvez, que eu tinha feito doutorado, mas era importante para mim ter esse título devido à minha origem, primeiramente, porque... Eu moro ainda em Cidade Nova. Isso em Cidade Nova, para você ter uma ideia, esse ano passou pelo olho de furacão. As guerras de facções, os tiroteios, sabe?
Mas eu me orgulho muito de ser de Cidade Nova, sabe? De ser filho de Cidade Nova. E de ser de uma geração que não escapou ninguém. Porque hoje eu já vejo uma nova geração lá saindo para a universidade, fazendo, sabe, faculdade, a gente já vê, né? Sim. Uma novíssima geração aí de 20 e poucos anos, mas da minha geração não teve ninguém. Ninguém escapou, meus amigos. Ah, Tiago, escapou alguém? Sim, escapou, mas ainda trabalha em serviço braçal. Sim. Servente de pedreiro, marcenaria. Sim. Não pelos estudos, né? Sim. Foi ser comerciante, de abrir comércio, né? Mas não pelos estudos, que era o que eu mais queria. Era ter esse orgulho. Então, assim, e dar uma contribuição. Então, a minha tese, eu quis fazer um panorama da literatura do Rio Grande do Norte, do nascimento até a fundação da academia, que a Academia Norte Rio Grandense de Letras tem um papel muito importante na nossa história aqui, né? Então, foi muito importante, assim, fazer esse lavandamento, esse debate. Então, o tema é a história da literatura do Rio Grande do Norte. Sob a ótica da Academia Norte Rio Grandense de Letras, né? Porque quando a academia é fundada, ela vai escolher os grandes nomes do passado para ser os patronos. Então, eu vou fazer um levantamento ali sobre esses nomes. E realmente foram grandes nomes que foram. Então, eu faço ali um balanço. Eu estou sintetizando, evidentemente, a tese tem quase 300 páginas. Mas eu vou fazer um balanço, assim, de todo esse apanhado, onde é que começa a nossa literatura, até a fundação da Academia Norte Rio Grandense de Letras, por Câmara Cascudo, né? Que é algo que a gente deve se orgulhar muito, porque nós temos uma Academia de Letras que foi fundada por Cascudo, né? Poucas academias no Brasil têm esse privilégio, né? Exatamente. Né? Cascudo fundou e Henrique Castriciano foi o primeiro presidente. Então, poxa, e outra, colocaram mulheres, coisa que na época extremamente proibida. A própria Academia Brasileira veio entrar mulher com Raquel de Queiroz, né, no final dos anos 70. Então, lá nos anos 30, a Academia Norte Rio Grandense de Letras colocando mulheres. As mulheres entrando, Palmira Vanderlei, a prima dela, Carolina. Então, isso é incrível. Então, eu queria documentar isso. E deu muito certo minha tese, assim. Estava lá, sabe? E foi um momento especial na minha vida, defender aquela tese, assim. E foi muito tocante também. Que maravilha. Tem mais comentário aqui. Jeane Araújo, poeta, escritora. Um abraço, querido. É isso. Valeu, Jeane. Continua acompanhando aqui. Aí tem uma pergunta aqui, 2 perguntas da Roberta Nunes. Vamos lá. Hoje você é realizado pelo que faz? Muito, muito, muito. Eu sou muito realizado e sou muito feliz. Porque sempre, né, não tem como a gente fugir dessa reflexão do lugar que eu estive, né? Sem estudar, analfabeto, sem perspectivas. E assim, e de repente eu pegar uns livros ali para ler, já adulto, e eles me levarem para outro caminho. Então, eu não consigo olhar para a minha vida sem olhar sob essa perspectiva, sabe? O que está certo, claro. Assim, então eu sou muito feliz, assim, muito realizado. E eu só acho assim que eu tenho um pequeno defeito, que eu não sei bem se é um defeito, que talvez seja uma virtude, porque eu me volto muito para colaborar com a produção nossa e às vezes esqueço até de mim, né? Talvez eu precise ajustar mais um pouco isso. Porque eu sou muito de trabalhar nos bastidores, eu sou muito sabe, do making off do negócio, sabe? Eu tenho... Tanto é que, ó, quantos anos eu resisti, você me convida desde a pandemia. Desde a pandemia que você me convida. Então, eu sempre resistindo, né? Então, eu sempre fui mais. Você dizia que era o doutorado. Deixa eu terminar o doutorado. Dava essa desculpa, né? Então, talvez se eu conseguir achar esse ponto de equilíbrio, onde eu consiga, né? Olhar um pouco mais para mim e eu acho que aí eu vou estar assim, mais pleno. E por falar em olhar para você, a outra pergunta da Roberta é: a sua escrita é reflexo de sua história e de sua personalidade? Eu tive o que eu escrevo no jornal hoje, sim, muito, né? Porque eu continuo escrevendo. Teve uma época, como eu lhe disse, essa época, eu não sei, às vezes eu fico, rapaz, como é que eu consegui? Porque eu fui convidado para ser editor da revista da Academia Norte Rio Grandense de Letras. O diretor da revista, Manuel Onofre Júnior, o presidente da Academia, Deus de Cunha Lima, me convidaram. E eu fui dar lá, ser editor dessa revista, que é um livro, né? A revista é o nome, mas é um livro.
E é paralelo ao trabalho da revista, eu fiquei me dedicando, né, trabalhando lá com a revista, e dando conta dessa minha produção, fazendo esses prefácios. E eu me lembro que teve uma época que eu escrevia para a Tribuna do Norte, para o Jornal de Fato, para o Substantivo Plural e para o Papo Cultura. Aí eu disse, rapaz, como é que eu dava conta disso tudo, dessa produção toda, e produzindo meus livros? Agora, talvez tenha algo de mim nessa minha escrita cotidiana do jornal. Sim. Agora, eu tive uma experiência no conto, sabe? Eu fiz um livro de contos, que depois eu fiquei retrabalhando esse livro, sabe? Que é uma pergunta da Franciele Coelho. Exato. Vamos lá, pode falar. Eu fiquei retrabalhando esse livro. Foi uma experiência. Aí eu acho que tem alguma coisa ali da minha infância nesse livro. Marcas, assim, coisas que eu via do cotidiano de violência, de truculência, de denúncia social, de desamparo do governo. Porque na minha época, no meu bairro, a gente era... Cidade Nova era uma favela, sabe? Era assim, totalmente desamparada pelo poder público e se resumia muito a ser conhecido como o bairro do lixão. Assim, isso. Então, tem um pouco disso, assim, nessa experiência que eu fiz no conto, mas ao mesmo tempo que tem um pouco disso, também tem um pouco de música. Tem um pouco de, sabe? Tá ali uma coisa. Tanto é que o nome do livro, a Luísa que fez até o prefácio desse livro, a Luísa Azevedo, A Felicidade é uma Arma Quente. Porque a felicidade é uma arma quente, tá ligada. Tá aqui, inclusive. Tá ligada a Belchior e aos Beatles. Música de John Lennon. Exatamente, né? Então tá muito ligado a isso, assim, sabe? A música também. Perfeito. Só para registrar, a questão da Franciele Coelho Tiago, admiro muito você e seu trabalho. Adoro os seus livros, especialmente o de contos. Qual é a sua inspiração para escrever o gênero contos? Você falou. E ela tem uma pergunta. Algum livro de contos no forno? Não. Eu não consigo, cara. Eu não consigo. Não? É impressionante. Aqui tem muita gente que escreve. E a gente sabe como é interessante esse processo de escrita. A gente... Eu tenho... assim, às vezes eu fico, poxa, tem gente que consegue produzir e tal. Você é um cara que já publicou vários livros. A Luísa Azevedo, Marcos Campos. Eu converso muito com o Manuel Onofre Júnior, ele é um mestre, né? É um mestre e a gente está aqui com os meninos aqui também que escrevem, teve, né? Teimoso Zen que teve uma experiência agora, mas ele me disse assim, uma vez que escreveu O Chão dos Simples, aí não conseguiu mais escrever nada, sabe? Na ficção, né? Aí eu não consegui, não. Eu tive essa experiência e não conseguiu sair mais nada de mim. Eu até gostaria, mas eu acho muito difícil. É muito difícil? Eu, por exemplo, eu jamais vou escrever um romance. Jamais. Eu não tenho fôlego para escrever. Vai que, né? Sabe-se lá. Não consigo. Porque precisa ter uma capacidade e eu não tenho, assim. Eu consigo escrever um artigo, um ensaio, sabe? Fazer uma apreciação, mas... Sim, tá tudo aqui. Vamos, só uma frase só. Christian Vasconcelos, que está assistindo. Meu amigo. Dupla Retada. Meu amigo querido, jornalista. Querido ele. Demais. Valeu, Christian. E Nádia Costa, que está aqui o comentário dela. A professora Nádia, a diretora. A diretora. Tiago, a sua história é muito potente em vários aspectos da vida. Você precisa escrever sua biografia. Já é uma grande contribuição, não só para a literatura, mas para a vida. Eu escrevi, tá guardado, né, esse livro? Que é mais de memórias, que é esse período eu menino, né? Chama Menino de Periferia. Tá guardado, né? Não foi publicado. Mas está muito ligado a esse período da minha infância. Já tem até nome. Menino de Periferia. Porque assim, como volto a dizer o que a gente estava conversando no começo. Cefas, eu acho que o grande diferencial da minha história, todos nós temos nossas lutas, todos nós temos nossos dramas, e eu sei que todo mundo aqui tem uma história de superação, todos nós temos. Mas eu acho que o que diferencia a minha história das outras, porque geralmente a porcentagem de uma pessoa que sai da periferia para escrever um livro é muito pequena. Com certeza. Eu acho que o diferencial está aí, sabe? A minha história se torna peculiar por causa disso. Pouca gente consegue... Da periferia sai gente bem-sucedida, sai músicos, artistas, cantores. Agora, para a escrita, a porcentagem é muito pequena, né? E não é só para a escrita, é conseguir
a produção que eu consegui fazer, que eu considero significativa para o meu estado, sabe? certeza. Com São muita humildade, São quantos né? livros, Thiago? 25. 25 livros. 25 livros. Todos voltados para... Quase todos aqui. Tô aqui É. e aqui. Vamos falar desse que é a data hoje, mas peraí, vamos lá. Aí, para completar esse seu raciocínio do livro, a Roberta, que está aqui, por que não um romance? Tem a ver com a sua vida pessoal. Não consigo. Eu volto a dizer, precisa... O título de romance, Menino de Periferia. Talvez, né? É? Porque quem me conhece vai identificar traço da minha história. Agora, um leitor que não me conhece, aí vai, talvez encare como um romance, né? Então, Dizer, essa história é um menino que eu não conheço aqui, quem né? sabe, né? José de Castro tá aqui. Tiago, conta pra gente alguma lembrança importante pra você durante as quintas literárias que aconteciam na antiga Livraria Nobel. Pois é, rapaz, é outro fato assim, como eu digo, às vezes eu me surpreendo... Eram boas, né? Eu me surpreendo com a... de como eu apareço num momento muito importante que está aparecendo uma geração. E eu volto a dizer, Cefas, você foi um cara também que me acolheu muito bem, você já tem uma carreira. Eu fui muito, muito bem acolhido, sabe, no meu meio. E a Luiz, ele me deu muita oportunidade ali na Nobel da gente interagir. E a partir ali da Nobel, a Luiz, que é um cara que tem muita sensibilidade para isso, ele começa a me dar a oportunidade e eu começo a conhecer muita gente ali, né? Muito dessa turma aí que mandou um oi para mim, Carla, Giana, a gente se conheceu lá, na tanto Nobel, José de Castro. Então a gente passa a fazer muito movimento lá na Nobel, muito. Teve um período lá, rapaz, que era lotado as quintas lá, tudo. Agora sempre, como eu lhe disse, assim, voltado para os bastidores, né? Agora, Cefas, eu não posso terminar o seu programa sem dizer o seguinte, sabe? Porque a partir daquela reunião que a gente fazia ali, que a gente se encontrava, a gente começou a fazer caravanas de escritores para ir distribuir livros nas Que é a pergunta escolas. da Carla Alves, vai responder agora. A professora Carla abriu tantas vezes as portas para a gente ir para a escola dela. E assim, algo que marcou muito na minha vida, que se a gente terminar a entrevista aqui, eu já fico muito realizado, que é quando um dia, 2015, a Cari estava passando por uma seca muito grande, muito, muito grande. Estava seco lá o Gargalheiras. E eu cheguei para a Luiz, nessa época a gente fazia as quintas literárias. Eu disse, Luiz, a gente precisa fazer alguma coisa para o Gargalheiras, para o Acari. A Acari está muito seco. E eu me sentia, Cefas, um verdadeiro Michael Jackson fazendo Yard World. Yard World. Você lembra, né? Michael Jackson reuniu todas aquelas estrelas. Yard World. Aí eu disse... Eu lembro, eu cheguei... Não, é sério, eu cheguei para a Luísa, eu disse, Luísa, bora fazer nosso Yard World. Aí a Luísa, assim, não tem muito juízo, disse, bora. Rapaz, amigo, foi dito e feito. Lá foram vocês... Saí reunindo os escritores da época que estavam produzindo, né? Conseguimos van, carro. Em um mês, a gente reuniu 0,5 tonelada de alimentos, em um mês. E assim, eu me lembro como se fosse hoje, lá da livraria, peguei o telefone e liguei para o prefeito de Acari. Aqui somos escritores do Rio Grande do Norte, estamos com 0,5 tonelada, manda um carro, a gente vai sábado deixar da comunidade. E fizemos isso. Então, isso nos deu uma realização pessoal. Foi um grupo grande, você esteve lá até no dia, inclusive, que a gente saiu da Nobel. Eu não fui pra Cari, eu fui abraçar vocês. A despedida, né? Falei lá, mandar boas energias. Isso, você foi lá, nos cumprimentou. Foi. E a gente saiu dali com 0,5 tonelada de alimentos. E ali, rapaz, a gente estava muito realizado, porque a gente passou um mês dando entrevista, a TV Cabugi, e foi lá, e assim... E a gente ficou muito realizado com aquilo. E eu acho que do ponto de vista social, era a coisa que eu mais queria fazer na minha vida, sabe? Mesmo, era aquilo, cara, era aquilo. E eu até hoje eu sou muito grato a Luiz por ter comprado a ideia e a todos que participaram, o próprio Livre, Manuel Onofre, tanta gente participou, Jana Araújo, foi uma turma gigantesca, assim, que comprou a ideia e nós nos sentimos os verdadeiros estrelas de Yard World. Porque, inclusive, o menino lá, esqueci o nome dele, Carlinhos, né? Foi filmar. E a gente tem tudo isso filmado, sabe? Filmado, registrado. Então, assim, um grupo de escritores do Rio Grande do Norte
sabe, de Natal. A gente saiu aqui de uma van, a gente batalhou tudo. É uma forma de você se doar pro próximo, sabe? De você, o que é que você está fazendo, amigo? Pelo social, pela sociedade, pelo seu próximo. Então, aquele momento, foi um momento assim que a gente estava muito iluminado, sabe, Cefas? Todo mundo. Você participou lá na hora e você sentiu, né? Sim, a energia. Tava todo mundo bonito, voltado para aquilo, sabe? E foi muito lindo, cara, lá. E você estava no clima de Wild World lá mesmo. E eu tava todo mundo se abraçando. Eu tava me sentindo o próprio Michael Jackson. E a Luísa era Lionel Rich, né? Eu tava me sentindo. Porque estávamos realizando um sonho, sabe? Era um sonho de todo mundo. Todo mundo ali estava empenhado naquilo. É impressionante. Eu lembro que chegou um momento que a van lotou, que Manuel Onofre Júnior, ele disponibilizou o carro dele para levar mais pessoas. Foi. Sabe? Zé de Castro, Lívio. Leia Carmona. Isso, Jean Araújo. E foi uma coisa incrível, cara. E aquilo marcou a gente pro resto da vida, sabe? Que bacana. E naquele momento, nós saciamos, contribuímos de alguma forma para saciar a fome daquele pessoal ali em Acari, na comunidadezinha perto. E graças a Deus, no ano seguinte voltou a chover e as coisas normalizaram. Mas foi algo muito impactante nas nossas vidas, que eu guardo com muito carinho até hoje. Tiago, mas não exatamente com a ação social, com literatura. A pergunta da Carla, pode retomar as caravanas literárias? Eu acho que tem muita gente com potencial aí para tomar frente, sabe, Cefas? Como eu disse, assim. Porque tem a importância da tradição, né? Veja só, como eu lhe disse assim, eu fui muito bem recebido por Tarcísio Gugel, Hermenegildo, Manuel Onofre, Aloysio, você e tantos outros. Então, eu hoje faço questão também de receber bem aqueles que estão chegando, sabe? A gente tem aqui o Teimoso Zen, né? Sim. E tantos outros. Então, eu já me sinto assim, que eu estou nessa transição e eu gosto muito de fazer esse papel, de apoiar quem está chegando. Porque quando eu cheguei, muitos me apoiaram, sabe? Sim. Muitos me deram a mão. Então, assim, hoje eu torço para que apareça mais jovens, mais gente voltada, né? Para a nossa literatura e se empenhe em fazer essas coisas que nós fizemos e marcou tanto. Eu lembro, assim, a gente fazia caravana, cara, a gente se cotava, sabe? Cada um dava um tanto, vamos deixar livros em tal lugar, e a gente ia. Era tudo feito, assim, muito por amor e muito uma coisa, assim, muito quixotesca até, sabe? Quixotesca mesmo. Então, mas era a nossa contribuição naquele momento. E eu tenho certeza, Cefas, que um dia, quando contarem a história da literatura, da cultura do Rio Grande do Norte, vão olhar para trás e vão lembrar da gente. Sim. E isso da gente eu digo de modo geral, né? Sim. De tudo que a gente faz, de tudo que a gente produz. Daqueles movimentos. Exatamente. Perfeito. E tem aqui um comentário de Teimosos. 1h50. Nossa, passou voando. Eu não dava meia hora aqui. E ainda tem presente aqui para você ainda, calma. Estamos chegando ao fim, né? Estamos chegando ao fim, mas peraí, tem um comentário aqui de Teimoso Zen, o Claudio Honor, que está aqui. Tiago, você já é um escritor romancista e não sabe. Ainda bem que é o romancista que está dizendo, né? Isso então. Aí está dando uma aval, né? É o lugar de fala dele. A sua história de vida pode e deve ser adaptada ao gênero romance. Permita-se, ouse, você já conseguiu fazer o mais difícil. Aí, boa dica. E Guiomar Veras. Doutora Guiomar, que é um carinho especial. Isso, que também era da turma da Nobel. Exato. Guiomar e Ana Nobel. Frequentadora oficial. Exatamente. Fizemos eventos juntos. Exatamente. Ela foi com a caravana com a gente pro interior. Isso, tem um trabalho maravilhoso, pastoral. Tiago, sua vida é uma inspiração. E a psicologia? Você ainda não falou sobre ela e a ligação com a atividade literária. E aí? Eu até hoje, essa é um conflito que eu tenho. Ainda não consegui encaixar, sabe? A psicologia com a literatura. Eu tenho essa dificuldade. Porque eu sou muito apegado a Freud, sabe? Eu sou muito freudiano, assim. E Freud, evidentemente, ontem nós tivemos aqui uma palestra que eu vim assistir com Aldo Lopes, que é um escritor... É de outro planeta, Aldo Lopes. Eu fiz de tudo para vir, eu sou fã Aldo de é Aldo gigante. Lopes. Então, você vê Aldo Lopes falando assim, é uma aula que ele dá dessa capacidade da gente de escrever, de produzir, incrível, assim. Sem usar teoria, sem usar artimanha, sabe? Aí eu ainda tenho essa dificuldade, assim, de como fazer esse encaixe dessas peças. Ainda são coisas muito separadas da minha vida, a psicologia
e a minha carreira literária, ou até mesmo minha carreira acadêmica, né? Assim, mas eu tento, é algo que eu fico tentando conciliar. Vai chegar um momento que eu vou conseguir harmonizar isso na minha vida. Mas, para mim, eu volto a dizer, ainda é muito importante ter essa paz de curtir as minhas leituras e os meus filmes pelo prazer, sabe? Sem ficar assim me preocupando tanto com isso, porque um momento isso vai acontecer, sabe? Vão se encaixar. Por enquanto, são coisas assim bem separadas. A minha própria formação acadêmica, o próximo ano eu pretendo publicar minha tese, sabe? Talvez isso aí tá em preparação, minha tese vai virar livro. Talvez eu consiga ficar mais resolvido com isso, sabe? Mas e tem também a revista da academia, que eu amo tanto, assim, sabe? É uma coisa que me orgulha muito, porque a gente faz com muito amor, muita dedicação, e é uma coisa muito... Nossa, aqui no estado não tem outro veículo que divulgue cultura no momento. Tanta gente, não. Só tem ela, sabe? Concordo. E a gente já vem assim há mais de 10 anos, a cada 3 meses tem que fazer uma. Eu lembro que uma vez Humberto Hermenegildo, quando era meu professor de mestrado, chegou assim para mim e disse: rapaz, vocês conseguem fazer uma revista a cada 3 meses, vocês são os heróis. Ele, com a experiência dele, com a bagagem dele, admirado, como é que a gente conseguia? E a gente consegue, até hoje, são mais de 10 anos. 3 em 3 meses a gente consegue, sabe? E a revista é longa, assim, São quantas páginas em... Quase 200 páginas. Eu só não posso deixar também de registrar aqui, são infinitas pessoas que a gente agradece, sabe? Mas é um caso muito curioso, sabe? Quando eu fui fazer esse meu primeiro livro, né? Pra gente terminar a conversa. Era uma época que Manuel Onofre Neto, ele era procurador-geral do Estado, sabe? E ele aparecia muito na televisão, dando entrevista, né? E quando eu via o nome de Manuel Onofre Neto, né? Que hoje ele é procurador de justiça. Na época ele era procurador-geral do Estado, né? Do governo, não sei se Rosalba ou Robson, não lembro, mas... E ele dava muita entrevista, né? Estava muito em evidência. E eu pegava assim meu livro, os livros de Manuel Onofre Júnior, que eu tinha lido, né? Chão dos Simples, Salvados. Aí eu dizia, rapaz, só pode ser parente, porque é o mesmo nome, sabe? Aí eu ficava, a diferença é só o final, um é Júnior e outro é Neto, né? Aí como eu não conhecia ninguém daqui, né? Tava igual o nosso amigo Teimoso, não conhecia ainda ninguém do ramo. Aí eu associei o nome. Como ele estava muito em evidência, e ele era do Ministério Público, aí o que foi que eu fiz? Eu passei um e-mail lá para o Ministério Público, perguntando, caro doutor Manuel Onofre Neto, meu nome é Tiago Gonzaga e eu gostaria de saber se o senhor é algum parente do escritor Manuel Onofre Júnior. Aí eu mandei esse e-mail e deixei para lá. Eu jamais imaginei que um cara, procurador do Estado geral, ocupadíssimo com as tarefas dele, ia dar atenção ao e-mail. Rapaz, no outro dia chega lá. Ele é meu tio, tá aí o telefone dele. Aí foi, ótima, graças a Manuel Onofre Neto, hoje nós somos parceiros, inclusive, de trabalho, atividades culturais. E nos encontramos lá em Pipa, dando palestra em Pipa. Eu e Natália Chagas passando e vimos vocês três em Pipa. Pois é, então veja só como as circunstâncias foram boas, a vida foi boa comigo, me favoreceu, né? Os livros me proporcionaram, assim, conhecer essas pessoas, me relacionar, sentar com elas, discutir literatura, enfim, tantas outras coisas, assim, que a literatura me proporcionou, conhecer pessoas, participar de grandes eventos com você, com outras pessoas. Então isso me orgulha muito, assim, e eu fui muito privilegiado. E não tem como eu passar por essas experiências, Cefas, e olhar para trás, porque quando a gente estava lá, para finalizar aqui minha fala, quando a gente estava lá em Pipa dando uma palestra lá, a governadora chegou, me cumprimentou, me deu os parabéns, tudo pela palestra. Aí eu volto àquela velha história. Aí eu disse, meu Deus, eu vou lá para aquele menino de Cidade Nova, analfabeto, que estava apanhando da polícia, que estava sendo oferecido maconha, sabe? Estava os meus colegas me chamando para beber, para roubar. E aí eu escolhi outro caminho para a minha vida. Eu escolhi, os livros me proporcionaram, né, ir para outro lugar. Então, sempre passa esse filme na minha cabeça
E isso é algo assim que me conforta, sabe? Que me alivia, assim, e que me orgulha, que eu sinto que eu cumpri minha missão, que eu estou cumprindo minha missão, que é contribuir com a produção do meu estado. Perfeito. E muito simbólico que estejamos tendo esse papo maravilhoso, cercado de livros. Nós estamos na Livraria Mandibu, totalmente cercado de livros. Tem presente para você agora, tem presente aqui para o espaço. Por mim, eu ficaria aqui até meia-noite, mas a Luiz e Nádia querem fechar, evidentemente. Hoje é feriado. Inclusive, é feriado da Consciência Negra, né? Isso. A gente vai falar sobre isso. Aqui, um oferecimento da Cachaça São Vale. Obrigado. Para você, obrigado. Uma Cachaça São Vale. Obrigado, amigo. Muito obrigado. E uma pro dono do café, cadê Barros? Vem, meu filho, vem receber. Receber? Já é para começar o feriadão bem, né? Ora. Vem cá, Barros. Uma caipirinha São Vale. Especial para você. Ok, Aí. vou provar. Oba, Prazer. que coisa boa. Obrigado, Barros. Obrigado. A gente está no Dia da Consciência Negra, vamos encerrar com isso. Você tem um livro, A Literatura Afrodescendente no Rio Grande do Norte. Hoje é feriado, dia 20 de novembro, porque é o Dia da Consciência Negra. Fala só rapidinho sobre esse livro e a importância disso. E eu adoro esse livro, por sinal. Eu passei muitos anos fazendo essa pesquisa, que eu queria saber se tinha negros produzindo no Rio Grande do Norte. Foi um trabalho assim que demorou muito. Eu não consegui achar resquício, né? Muito pouco, Cefa, muito de afrodescendente produzindo aqui, trabalhando com arte, de modo geral, sabe? E assim, eu passei uns 10 anos assim, fazendo. E muito pouco mesmo. A gente tem, assim, Blackout, que é muito simbólico, né? O Fabião das Queimadas lá atrás. Sim. Assim, afro mesmo. O que aconteceu aqui foi um fenômeno curioso. Geralmente era o escritor branco escrevendo, né, sobre... Sim, sobre a negritude. A negritude, exato. Tanto na poesia como na prosa, assim. Agora, negro, afro mesmo, quase a gente não tem, assim. Quem veio se declarar mais recentemente, isso eu digo recentemente, no ano dos 80, foi João da Rua, né? João Batista de Moraes Neto. Eu sou negro, eu sabe, e, combatendo, né, como combatente. Isso. Então, é algo, assim, muito recente, muito novo. E eu juntei esse livro, essas ideias, esse ensaio, e participei de um concurso aí, né? Por sinal, o nome do concurso era Concurso Blackout, de literatura afro. E aí eu consegui ser premiado, que gerou o livro aí. E aí o livro é um roteiro, né? Não é um livro completo, mas é um pontapé para que outros pesquisadores desenvolvam aí o trabalho. Perfeito. Tiago, repetindo, por mim eu ficava até meia-noite, que papo teria, mas a gente vai ter que se despedir. Deixa eu fazer aqueles diversos lembretes. Agradecer a todos os apoiadores, sem a qual esse programa não seria possível. Agradecer a parceria com a Luísa Azevedo aqui, agradecer a Nádia, a Barros aqui no café. Agradecer a equipe do programa, José Águio, Natália Chagas, a todo mundo que está aqui, muita gente bacana. Flávia Arruda, João Dantas aqui, Guiomar. Adélia. Hã? Adélia. Cadê a Adélia? Ali, escondida. Ela está aqui, a Adélia, só agora que eu vi a Adélia. Já saiu todas as suas perguntas aqui. Marcos Campos aqui, o já citado Claudio Honor, Teimoso Zen, que foi finalista, Potiguar, finalista do Jabuti. Uma salva de palmas aqui. A outra mangabeira ali da Academia Macaibé. A outra mangabeira que estava na Flipipa no sábado passado, muita gente bacana. E para finalizar, uma salva de palmas para essa figura maravilhosa, Tiago Gonzaga. Tiago, obrigado. Demorou, mas valeu muito a pena. Obrigado. A todos e todas que assistiram, um grande abraço e até o próximo Conversa de Botequim.